Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Malcanics, aquele quadro em que a malcaviana apresenta o quadro, pinta a parede, fica com as mãos coloridas, tira foto, é social media e a gente tem aqui um perfeito cosplay de Kadir, para quem não viu. Então vai lá dar uma olhada nas nossas fotos do Vamptober no meu Instagram. E sim, eu estou fazendo merchan na caruda. Hoje a gente está aqui para falar sobre planejando uma crônica. A gente vai dar aquela fuçadinha básica no livro, como a gente sempre faz, dando os nossos pitacos de sempre. E eu já quero deixar avisado para vocês que a gente está fazendo um planejamento de como expressar como funciona pra gente o planejamento de crônica, de cenário, de personagem e de tudo o que acompanha. Só que nós estamos tendo, né, o Vamptober esse mês e a gente tá fazendo um resumão, uns mais que os outros, um resumão sobre tudo o que tem sobre o Beckoning ou o chamado na V5. Então a gente tá um pouquinho ocupado com tudo, mas assim que as coisas começarem a se acalmar novamente, a gente vai entrar nessa parte de como a gente faz, né, pra planejar uma crônica. Possivelmente a gente espera terminar primeiro o capítulo, eu acho, né, do livro, mas daí depois a gente vai, seria interessante. Sim. Te dar a nossa visão, né, de uma forma mais concisa no único vídeo. E você esqueceu também que nós estamos fazendo disciplinas todo dia pro Vamptober. Ah, sim, as nossas disciplinas. É porque como isso tá dentre as coisas que eu deletei da minha área de trabalho hoje não fiz, mas amanhã a gente tem 2 disciplinas saindo ao mesmo tempo. Bom. E nós estamos fazendo uma disciplina por dia pro Vamptober e a ideia é que elas tragam sabores diferentes do que as disciplinas do livro oferecem. Sim, e sempre baseadas no tema do dia também. E sempre baseadas no tema. Da melhor forma possível. Do jeito que a gente conseguir. Sim. Sendo assim, diga o seu olá. Olá. Apesar de eu já ter falado igual uma matraca. É nada. E a gente pode começar a nossa leitura. Sim. Então, estamos no capítulo de Planejando uma Crônica. No capítulo de crônicas, que daí o mini capítulo é Planejando uma Crônica, não acho, né? Ah, é isso. É crônicas e daí o... Isso. E aí eu leio esse comecinho aqui ou eu só vou direto pro Planejando? Vai, Tá. você é tão curtinho. Todos os jogadores de Vampiro têm um mesmo objetivo: participar de um jogo bom e interessante juntos. Tanto eles quanto o narrador colaboram na criação de uma experiência compartilhada. O narrador providencia o mundo, os personagens secundários e os eventos externos. Cada jogador representa um personagem que vive no mundo e interage com as criações do narrador e dos demais personagens dos jogadores. Apesar de jogadores criarem os protagonistas, o narrador tem uma tarefa mais desafiadora: criar toda uma crônica e então conduzi-la. Isso é melhor pôr aqui o texto, né? Porque tá muito estranho eu olhando pra lá? Você consegue ver você olhando pra lá. Fica estranho, não fica? Não achei não, mas tudo Não? bem. Se você quiser abrir aí. É que aí é bom pra gente ler os comentários, Não né? é que daí você colocaria o chat aí do seu lado, você não consegue? Consigo. Que Tá, daí você joga pode... pra cá então, eu troco o chat pra lá. Tá. Ajustes de última hora. Cadê? Deixa eu fazer meu chat pop-out. Não é só que eu não tinha pensado sobre, na verdade. Pop-out. E a gente minimiza aqui de novo. Eu fecho isso daqui. Fecho isso daqui. Não. E ponho o chático aqui. Mas é que esse tá muito pequeno, né? Você consegue ler ele? Não Então, era melhor mas eu você... não consigo aumentar ele. Só se eu aumentar Abre naquela lá. tela que Tá. é do Da no Twitch. guia do navegador. Isso. E daí pra Isso. cima. Dá zoom. Tá, zoom. Eu ponho acho que 150, deixa eu ver, ou 250. Tá, agora 150. a gente tenta chat pop-out. Cadê? Não, mas cadê? eu acho que daí não dá pra você dar chat pop-out, ele vai manter. Ah, tá. Não sei, vamos ver. Eu acho que é esse... Nossa, ele enxerga, né? Pronto. Não, cadê? Sim, o narrador, tem... aqui já fala que o narrador vai ter o trabalho maior da crônica, né? Que além de criar todo o resto dos personagens, ele tem que criar criar o cenário.
ele ainda precisa conduzir tudo, né? Então, tipo... Eles mesmos deixam dúvidas de quem tem o maior trabalho. Não dá pra você diminuir lá em cima? Presta, por favor. Não, aqui não. Peraí. Tá, agora eu já consigo ler o chat. Isso aqui não some, que é o feed de atividades. Não dá pra... Dá, na verdade. Como? Dá. Presta, Tá. Ele acabou de mostrar a setinha que dá aqui, ó. Ah, tá. Pronto. Nice. Ok. Estamos de volta agora, depois de todas essas querelas Você consegue ler? tecnológicas. Acho que eu preciso de um pouquinho maior. Senão tem que forçar a vista, ótimo. Tá. E é isso, né? Tipo, os jogadores se apresentam num personagem, tipo, e eles têm que interagir com as coisas, né? Sim, Então, tipo, é uma só coisa pra deixar que... dúvida mesmo, tipo, pra quem fala o contrário, né, na verdade. É isso que eu ia falar. É uma coisa que muita gente defende o contrário, que... o narrador não precisa ter todo o trabalho e, sabe, aquelas coisas e todas de que, tipo, é narrativa compartilhada, a gente pode dividir melhor esse trabalho e o narrador não tem que ter todo esse peso. Entendo quem defende esse ponto, mas não é um ponto com o qual a gente concorda. E mesmo na narrativa compartilhada, é muito difícil. Tipo, que dá pra fazer jogos onde literalmente o jogador só aparece e o jogo funciona. Sim. Mas tenta fazer o contrário. Vamos fazer um jogo onde os jogadores se preparam absurdos e o narrador não sabe nada sobre o jogo. E daí os jogadores vão introduzir ele no cenário. Não dá. Sim. Então, um dos dois lados, obviamente, tem mais peso. Sim. E outra coisa é que a gente, né, tipo, sob o risco de me repetir pela 50ª vez, a gente preza muito por manter uma coerência muito grande na história, no cenário, no mundo e etc. Então, se o narrador não tem todo esse trabalho, se o narrador não faz toda essa estruturação do mundo, é muito difícil manter essa coerência. Sim. Então, a gente não usa, por exemplo, aquela coisa de, os jogadores foram pra tal lugar, eram pra eles irem pro outro, então a gente transfere o personagem que devia estar no lugar ou não. Pra gente é assim, tipo, o jogador foi no lugar, não é onde o NPC devia estar, o NPC não vai brotar em outro. Não vai. Sabe? Então, isso a gente compreende que causa boa parte desse trabalho extra do narrador. Sim. Mas é a forma como a gente acha confortável jogar. Sim. Né? Sim. Então, só pra deixar isso claro, a gente defende que sim, o trabalho do narrador é um trabalho homérico e que, sei lá, pra cada hora de narrativa, o Daniel gasta o quê? Umas 2 a 3 horas de planejamento. Sim, possivelmente. E assim, ok, é o nosso jeito de jogar, sabe? Mas mesmo de forma geral, RPG, pra mim prova muito o ponto de quem tem mais trabalho, você... Tipo, é possível criar uma história onde o jogador não tem que se preparar nada, mas é impossível criar uma história onde o narrador não se prepara nada. Sim. E só vá na maré, sabe? Tipo, é muito mais difícil, sabe? Sim. Porque ele não tem o cenário, ele não tem os NPCs, ele não tem nada. Então, tipo, pra mim só isso já comprova já. Sim. O problema. E o Vampiro é muito mais pesado, né? Porque, tipo, vamos pensar que é muito mais sobre as interações e tal, né? Tipo, que define-se como um jogo social político, né? Então, você precisa ter política. Senão não existe jogo, né? Exato. Sim. Enfim, assim, aceitamos opiniões distintas, a gente gostaria de ver explicações que nos convencessem. Mas é verdade que os outros jogos funcionam, tipo, é verdade que narrativa compartilhada é mais leve mesmo, e narrativa que você cria uma estradinha mais leve mesmo, né? Se o jogo é do ponto A ao ponto B, é muito mais fácil criar, né? Tipo, sim. E você vai alterando o universo inteiro pra suprir a necessidade dos personagens chegarem no ponto B, tipo... É mais fácil criar mesmo, sabe? De fato. Não tem muito... Tipo, mas ainda assim, é mais pesado pro narrador. Sim, com certeza. Bom, eu acho que é isso, sabe? Sim. A gente não consegue pensar de outra forma, a gente já tentou procurar outras, né, explicações, outros jeitos, outras formas de se fazer, principalmente porque houve uma época em que a gente literalmente jogava todos os dias. Sim. Então, isso acaba tendo um peso muito grande. Um desgaste muito grande. Sim. Porque tudo isso gera tempo de trabalho de criação. Sim. Né? E não é um trabalho
rápido, repetitivo, ou que você consegue não se cansar fazendo, porque é literalmente criatividade, trabalho mental, então é extremamente exaustivo. Sim. E é isso. Difícil. Em ordem, né? Deixa aberto pelo menos isso aqui, né? Pronto. Sim. Tá. Beleza. Planejando uma crônica. A primeira coisa que você precisa é um conceito. Do que se trata a sua crônica? Quem são os personagens e o que eles fazem? Que tipo de experiência você deseja construir? São boas perguntas. Sim, são. E eu acho que passa um pouco sobre aquilo que a gente falou, sobre como começar a criar o cenário, né? Sim. De se a gente cria a partir do que a gente quer construir como experiência, se a gente cria a partir da personagem e a partir dali o mundo se... Né? Eu acho que essas perguntas, elas levam a comecinhos diferentes de como você vai criar o seu cenário, sim. O seu cenário. Porque pra mim só não funciona do que se trata sua crônica, incrivelmente. Pra mim é um... De forma geral, eu não sei essa resposta. Porque muito é moldado pelas ações dos personagens do que se trata a crônica. Diferente, tipo... Então pra mim é meio imprevisível. Do que ela se trata. Que, tipo... Eu não consigo forçar a barra e fazer ela tratar de algo, sabe? Tipo, sim. A menos que eu faça do ponto A ao ponto B, né, obviamente. Mas sim. Se eu abrir mão de fazer isso, eu não consigo só. Mas eu acho que isso a gente responde criando, tipo, pelo menos quais são os plots principais que estão acontecendo no mundo. E daí se o jogo vai ser sobre aquilo ou não, vai depender das ações dos jogadores, mas aquilo existe. Existe, sabe? Mas não é do que se trata mais daí. Não. Porque não tá mais no ano forte, né? Mas é, de certa forma, o que rege aquele universo, né? Pode ser, mas não é do que se trata a crônica mais. Sim. Tipo, porque, tipo, você pega a história da Velvet, podia ser um jogo aristocrático. Sim. E não é. Podia ser um jogo extremamente, tipo, fuck the Camarilla, vamos explodir tudo. Sim. Podia ser um jogo extremamente violento nesse sentido, sabe? Podia ser tanta coisa e não é, sabe? E inicialmente... Vai, seu lindo! Gatíssimo, como você está? Já chegou lascando o símbolo do clã. Sim. É assim que a gente gosta. Agora a gente tem... Cadê? Pós-inveja. Cadê? Eu não sei. Aqui. A gente tem símbolozinhos dos nossos respectivos clãs na nossa parede, ó. Fuck the Camarilla, exato. Chegou na hora certa, né? Me summonaram com essa frase. Ai. Então, a gente nunca jogou um jogo Fuck da Camarilla, exceto o do lobo lá, que eu esqueci o nome. Ah, é verdade. Crias da Anarquia, né? Sim. Mas não foi tão Fuck da Camarilla também, porque a gente meio que aceitou a missão, né? Vocês foram mó Camarilla, né? Obrigado. Eu tô acostumada a fazer coraçãozinho pra lá, a câmera mudou de lugar. Me chamem pra esse jogo. Então, tem o suplemento que a gente fez em parceria com o pessoal da iniciativa. Quer dizer, que o pessoal da iniciativa fez em parceria, que é eu, o Ale do Meio Mundo, o Lobo, o Hagabashi, Rô Amadeu, Christian, Rissoli... Acabou? E o Capi Remoto. E o Capi Remoto. E a gente se juntou pra fazer um suplemento que é uma coterie pra Crônicas de São Paulo, que é o cenário do Lobo. Sim. E tá disponível no Vault. A gente não tem um comando pra isso, na verdade. Não, eu tenho nos meus links. Ah, você tem então não? Tem, no meu Linktree tem o link pra todas as publicações que tem meu nome no Vault. E ele já foi, né? Tipo, esse que é o problema também. A narração já foi e não tem muita expectativa de ter uma continuação, infelizmente. Não. Mas o cenário ficou bem legal, os personagens ficaram bem legais. Eu, particularmente, tenho um amorzinho especial pela minha personagem que tá lá. A gente tá com dificuldade de olhar pra câmera aqui, né, Sim. cara? Você percebeu? Sim, é porque a gente mudou tudo por causa da mudança da parede. Então a gente tá olhando pro lugar errado. Sim. Ok. E podemos isso, continuar? Né? Sim. E sobre que tipo de experiência você deseja construir, na verdade é que tipo de experiência você e seus jogadores desejam construir juntos. Exato, né? Faltou isso. Porque o narrador, ele pode querer criar uma experiência, mas ele não é legal quando essa experiência ela é imposta. Sem nenhuma conversa. E não é exatamente o que os jogadores querem jogar, sabe? Sim. E, tipo, a gente sabe porque a gente já teve bastante atrito por causa disso, porque eu tinha uma vibe, ele tinha outra, e um se incomodava com o que o outro queria, ou pelo menos com o foco que a gente dava.
E aí a gente meio que teve que parar e falar, não, ok, a gente precisa achar um consenso. E aí a gente chegou num ponto em que é aceitável para ambos. Sim. Você está planejando 4 crônicas. Caraca. O Vai que devia estar dando aula pra nós, na verdade. Então, você quer trocar de lugar? Chega aí, porque a gente não tem essa moral toda, não. A gente hoje vai ler a parte do livro e vai comentar, mas a gente pretende, depois de ler tudo a parte do livro, fazer um compilado muito mais conciso e com muito mais da nossa opinião do que isso. Sim. Do que com a leitura. Só, mas é verdade que a gente nem lembra o que o livro fala também, mas... Não. E é verdade que a gente tá super atolado de trabalho. Sim, bastante. E na próxima segunda-feira, muito provavelmente, vai ser sobre o Beckoning. O Beckoning. Que, tipo, o chamado, eu tô pegando todas as citações de todos os livros até agora. Sim. Pra gente conversar sobre... Tá tendo um trabalho fela da pota, mas a gente vai finalmente conseguir juntar tudo que a V5 fala sobre o Beckoning. Que é uma pergunta que já surgiu algumas vezes por aqui. Então a gente resolveu fazer um apanhadão, assim, e ao invés de falar só o que a gente sabe do que a gente leu há milênios atrás. Exato. Vamos lá. Por exemplo, seu conceito poderia ser um grupo de anarcos cujo objetivo é depor um barão corrupto que serve em segredo a Camarilla. Todos, basicamente, né? Mentira, não. A parte do corrupto é praticamente todos que a gente viu até agora, mas eles não servem em segredo a Camarilla porque eles mimicam uma Camarilla pra eles. Mas, enfim, isso é a acidez de Camarilla, de Cam Beth. A crônica é sobre criar mudanças políticas. Os personagens podem ser criados de muitos modos, mas o importante é que queiram se envolver com aquele objetivo. Pô, isso é maneiro, na verdade. A experiência da crônica sobre perigo, esperança, entusiasmo e a ambição de depor um governante. Isso é legal se for apresentado dessa maneira mesmo. Tipo, o meu conceito de crônica é que, tipo, vai ser uma coisa política de destruição social, de tirar o poder, né? Vocês são os anarquistas que estão tentando lutar contra o poder vigente. Sim. Você descrever isso, os jogadores vão estar se inscrevendo pra isso. Isso é legal, sabe? E jogar a proposta, né? E também se chegar lá, os jogadores resolverem investigar melhor e falar, pô, mas a gente não quer ir contra ele mais, isso é da hora, tá tudo velho. bem, sabe? Isso é da hora também. Isso é um puta plot twist, né? Mouse errado. Você viu... Mais pra 5 mesas, na verdade. 2 dual shots, a crônica de Hunter, a 3ª temporada e uma mesa pra mestrar na Dungeon Geek, talvez. Caraca mesmo, né? Puxado. Nossa, Beckoning sim, porque o Beckoning puta que pariu. Exato. O Beckoning é bem isso, é puta que pariu, velho. Não tem uma melhor resposta. E eu acho que muito é isso, sabe? Tipo, jogar a proposta, e se for uma proposta que todo mundo curte, legal. Sim, é uma coisa que nós aprendemos com o tempo, né? Também conversar um pouco antes, tanto que a gente chegou a desistir de algumas mesas por causa disso, na verdade, né? Mas sim, tipo, e é uma coisa que o Meu Mundo faz muito bem, né? Que no Meu Mundo tem a proposta da mesa, quando você vai falar de uma mesa, fazer propaganda de uma mesa, eles põem essa proposta, né? Sim. Isso eu acho bem maneiro também. Porque isso já deixa claro o que vai rolar, né? Qual é a ideia. Que daí você se inscreve um negócio que você sabe o que você tá se inscrevendo, né? Exato. Você não é pego de surpresa, né? Pode ir? Pode. Os conceitos podem variar enormemente em estilo e substância. Não há modo correto ou errado de jogar vampiro. X-Men a Máscara pode. Né? Nice. Se a crônica funciona pra você e seus jogadores, está tudo bem. Concordo. Outro exemplo de um conceito seria uma crônica sobre a lenta erosão de humanidade conforme os personagens se aprofundam no mundo inumano da Camarilla. Porra, por que só vão falar mal da Camarilla? Caceta. Camarilla vilão, velho. Eles começam jovens e esperançosos, traumatizados pelo abraço, mas aparentemente adaptados ao Elísio. Conforme o jogo prossegue, eles descobrem que o sucesso e a desumanização geralmente andam de mãos dadas. Legal comigo é o contrário, né? Eu nunca tô traumatizada pelo abraço, mas raramente eu quero me adaptar ao Elísio, Sim, né? exato. Eu odeio Elísios, gente. Eu odeio Elísios. E olha que eu Elísios. sou a morceguinha da Camarilla. Ó. Vou até jogar minha morceguinha da Camarilla aí. E o mestre ama Elísios. Sim. E o sofrimento. Porque não dá pra falar bem da Camarilla. Dá sim. Livro bobo. O poder deles cresce e suas conexões com as vidas passadas diminuem. Um jogo com este poder
como este pode ser contemplativo e deliberadamente vagaroso, com longas cenas coloquiais a respeito das várias circunstâncias dos personagens. Eu adoro isso, cara. Sim. Em um jogo de vampiro muito diferente, os personagens também poderiam formar uma equipe de arcontes enviados ao Oriente Médio para tentar encontrar, em meio à Guerra da Guerrena, um ancião que desapareceu, levando consigo informações essenciais sobre recursos políticos e financeiros da Camarilla. Sem os anciões, ninguém sabe como a máquina deveria funcionar, o que resultou em um golpe duro na influência e poder da seita. Tá, interessante também. Manifestos! Manifestos, oi! Olá, seu gato! O Bikes falou que também ama Elísio. Sim, a Elísio é da hora demais. Elísio é um lugar pra você fuder jogador. Elísio é um lugar pra você fuder jogador. É muito da hora. Então, assim, por isso que eu não gosto de Elísio. Porque quando eu já sei que eu tenho que ir no Elísio, eu já falo, caceta. Como tem a frasezinha, né? Always, tipo, sempre desconfio sempre de um DM sorridente. Exato. Eu também gostei da proposta de achar um ancião. Eu achei interessante, Eu também sim. gostei. Eu só não gosto muito dessa de sem os anciões ninguém sabe como a máquina deveria funcionar, porque se grande parte do que tá rolando são os É o contrário, né? tentando subir no poder, eles devem saber o mínimo de como as coisas funcionam pra eles poderem desejar alçar a essa posição, sabe? E fora que é uma contradição também contra tudo que eles defendem, que na verdade, tipo, o problema dos anciões é que eles não se adaptaram muito bem, né? Elísio pro fuder jogador? Como? Não sabia. Vem com essa. Não, é sério. Pra quem Oi, Samuca! Samuca! Pra quem tá começando a jogar agora, é uma coisa que eu sempre digo. Se o mestre te jogou pra dentro do Elísio, desconfia. Desconfia, né? Vai dar merda. Elísio é foda. Vai preparado, sabe? Elísio é tenso. Vai sabendo que vai entrar. E que vai entrar gostoso. Porque vai. Vai. É isso, sabe? Cenas de Elísio são o inferno na Terra. E eu confesso que eu não gosto muito de ir neles, não. Isso de plot, eles trazem muita ideia. Isso é um negócio Sim. que, tipo, é impressionante. E é muito bom. Que, tipo, muito diferente tipo, do que é a memória, do que é a prestação onde eles pecam por não dar exemplos da coisa funcionando. Aí eles dão exemplo de sobra. Nossa, Vaikos, eu geralmente uso Elísio pra dar folga pros jogadores. Eles só precisam se comportar. Caramba, Caraca. ele realmente... Ele não falou zoando, então? Nossa, eu achei que você tivesse sacanagem. Eu também achei que você tá de sacanagem. Gente, eu tô aqui mexendo compulsivamente nas minhas patinhas, porque minhas patinhas estão cheias de tinta, porque eu tava mexendo na parede, então ela tá me incomodando, mas não liga não, tá? É só toque malcaviano. Geralmente o que eu faço deles é ser o lugar, tipo, mais, tipo, acirrado politicamente. Então isso que causa, tipo, estresse, por assim dizer, né? E é o lugar onde você vai estar sendo ostensivamente vigiado e controlado, e cada movimento seu vai ter uma repercussão, sabe? Ainda mais se você não aparecer. Como eu disse, eles têm que se comportar. Tá, ok. Não é possível, ok. resumindo, pelo visto. Ok, A carinha de anjinho era a ironia. Era a ironia mesmo, ok. E outra coisa que eu caceta, mouse errado de novo. Que eu achei legal é que aqui fala, um jogo pode ser contemplativo e deliberadamente vagaroso, com longas cenas coloquiais. Eu gosto muito dessa proposta, mas eu não sei se eu saberia fazer funcionar essa proposta numa mesa com mais pessoas. É difícil, a não ser que fosse, né, que esse debate estivesse ali acontecendo entre os próprios jogadores, mas de forma geral não é uma coisa que eu vejo acontecer muito. Nossa, não, é muito difícil. Eu amo... É a primeira coisa que se perde, na verdade, eu acho, de jogar com mais gente. E isso é nosso recém-jogar com mais gente, que hoje em dia já é uma das coisas que a gente mais aprecia, são as conversas longas e vagarosas. Sim. Como toda boa reunião de família. Ai, gente, Caveirinha. Vocês também estão fazendo parecer que é pior do que é já. Que maldade. É horrível mesmo. Eu concordo. Mas então, assim, eu tenho esse medo, né? Igual o Dan tava falando, de, tipo, isso acabar se perdendo. Uhum. E é uma coisa que eu gosto muito. Sim. E essa oportunidade de você realmente mergulhar no cenário, de você realmente mergulhar nas histórias dos NPCs e criar
relações de verdade e não relações de bolinha, sabe? Vínculos, né? Criar vínculos mesmo, sabe? Tipo, criar os motivos pelos quais você e aquele NPC têm algum tipo de relação ou algum tipo de inimizade. Sim. E eu acho isso muito legal. E eu não sei como isso funcionaria numa mesa com mais pessoas. Então, assim, se alguém tiver experiências de mesas onde os jogos são mais coloquiais e mais, sabe, lentos, a gente adoraria conhecer. Sim. Porque o único exemplo que a gente conhece é de um jogador que desistiu e saiu da mesa porque ele sentia que cada personagem jogava muito pouco, sabe? Sim. E que o jogo não andava. Então... que é verdade, nosso jogo geralmente não anda muito. Não, nosso jogo não anda. A gente, às vezes, fica, sei lá, 3 sessões de 2 horas presos numa única noite, porque é uma noite que você tá, sabe, o personagem tá debatendo algo com outro personagem e aquilo... sai de controle, né? Sim. E isso acontece bastante mesmo. Usando o mapa de relacionamentos. O caos da vida do Dan. Durante a criação de personagem, você cria um mapa de relacionamentos que contém os personagens dos jogadores, seus senhores, pilares, aliados, inimigos e outros relacionamentos interpessoais. Este elenco de personagens co-criado é um ótimo elemento para assegurar que todos se importem com a crônica desde o início. Os jogadores ajudam a criar essas pessoas e seus membros têm fortes relações com elas, o que implica envolvimento emocional. Ao planejar uma crônica, antes do início da criação dos personagens, é uma boa ideia usar descrições e nomes genéricos para alguns de seus personagens mais importantes e, posteriormente, trocá-los por personagens do mapa de relacionamentos. Este método também é facilmente aplicável na customização de histórias publicadas. Como é que é? O que eu entendi mesmo. Você dá nomes genéricos para aqueles personagens que estão ali, daí depois você pega os seus personagens que você criou e que você curtiu e joga no lugar desses personagens do mapa de relacionamentos. E daí isso pra mim é totalmente contraditório ao que disse aqui em cima. Jogadores ajudam a criar essas pessoas, seus membros têm fortes relações com elas, o que implica envolvimento emocional. Se não tiver cena, se não tiver jogo, eu não consigo ver esse envolvimento emocional surgindo. Sim, nossa, é confusão, sabe? Né? E daí parece que é a versão 0, na verdade, né? Sei lá, sabe? Tipo, esse parágrafo pra mim foi meio tenso. O Vikes falou que ele odeia mapa de relacionamentos. Eu acho uma confusão gigante mapa de relacionamentos. Pra mim, o mapa de relacionamentos só vai funcionar se for, tipo, os jogadores entre si, ótimo. No máximo, senhores. Mas começa por... negócio de, tipo, as touchstones, né, os pilares, já começa a ficar um pouco confuso, sabe? Sim. A verdade seja dita. Sim. E, tipo, quanto mais você põe no mapa de relacionamento, mais confuso vai ficando e mais caótico vai ficando. E é real que, tipo, depois de 10 horas, o mapa de relacionamento vai ser um negócio tão gigante que é inútil. Tanto dado que ele é inútil. Eu não conseguiria criar um mapa de relacionamentos pra nenhum dos meus personagens. Não, só não dá. Tipo, quer dizer, dá. Você sente usar talvez essa parede inteira de fundo com letra pequena, talvez dê. Sim, Mas, tipo, só não dá. É um negócio meio inviável mesmo, sabe? Sim. E mapa de relacionamento, eu acho que é, tipo, meio que tentar fugir da sessão 0. Essa é a minha impressão. Que ele serve pra você fugir da sessão 0. Ser. Porque, tipo, você daí já tem as relações, você já parece, muito entre aspas, que pertence ao mundo. Mas você não pertence. E fora que a ideia de descrever em uma frase, em uma palavra, ou, tipo, de forma mais curta possível a relação de 2 personagens, ela torna muito raso, sabe? Tipo... Ela torna extremamente raso, porque, tipo, legal, vamos descrever nossa relação, eu amo você, o que significa? Exato. Não significa porra nenhuma. Por exemplo, se for olhar a relação da Velvet com o Modius, ela já envolve uma quantidade de coisas que daria uma página. E olha lá, né? Sabe, porque tem, né, os dois se amam, eles têm uma admiração profunda um pelo outro, eles têm uma... meio que aquela coisa de querer ser um pouco o que o outro é, sabe, dos dois lados. Mas ao mesmo tempo, os dois tentam ser o que o outro não é. O que o outro não consegue ser, né, eles tentam sempre se completar de forma geral. Tanto que isso fez a Velvet mudar muito ao longo do jogo, porque de começo era muito, sabe, eu quero ficar do lado do príncipe, eu quero ajudar a cidade a crescer. E aí ela foi percebendo que ela não seria capaz de fazer isso sendo o mesmo que o príncipe.
E isso torna ela uma assassina, spoiler. Né? Mas por quê? Porque o príncipe, ele é bondoso demais, ele não consegue condenar as pessoas à morte. E ela descobre que ela vai precisar ser capaz de fazer isso se ela quiser que a cidade funcione. Sim. Então, assim, isso a gente nem entrou no que é a relação dos dois até agora, sabe? E daí tem a relação de mentor. Sim, nossa, Tem, sabe... A Velvet muitas vezes é a ligação do Mobius com o mundo externo, porque ele ainda é muito isolado. Sim. Entende? É uma o quantidade contato com os membros, né? De nuances que seria muito difícil escrever numa linha. Sim. Que, tipo, eles são casados, legal, tipo, o que quer dizer isso? Tipo, exato. Né? Vamos ler o que nosso Não, chat... é contra o mouse. É isso, gente. Primeiro dia de setup novo... Meu Deus, Eu amo o jogo lento e eu odeio o mapa de relacionamento, confesso. Sim, ok. concordamos. Samuca, já tive uma sessão inteira do pessoal negociando com a Malcaviana. Amo jogos mais lentos. Nossa, boa demais, adoro também. Isso é super legal. Sim. Nossa, isso me lembra minha cena negociando com o loading. Eu sinto dor de barriga só de lembrar. Eu achei que você tinha lembrado da cena negociando com a Malcaviana mesmo, com a... Verme! Nossa, não! Nossa, não me lembre. Nossa, sim, e é importante pra intercalar com momentos em que as coisas acontecem, né? Uma crônica pauleira o tempo todo, ninguém aguenta. Ninguém aguenta Lorena. mesmo. A Lorena é meio pauleira. Não, a Lorena tem as pausas, mas mesmo as pausas são pausas muito intensas no sentido tipo, eu preciso descobrir o que eu faço em seguida. Sim. São raros os momentos de, tipo, vou dar uma relaxada aqui. A Lorena é bem mais pesada. Tanto que é uma crônica que quando as coisas começaram a ficar tensas, a gente parou porque eu só não tava conseguindo mais fazer a cabeça funcionar. Sim. Mapa de relacionamentos eu uso só pra NPC, tipo, deixo minhas anotações de geopolítica do cenário. É uma boa ideia. Sim, isso é legal. Sim. Eu uso, o que eu mais uso pra NPC é árvore genealógica e, tipo, eu tento ter mini historinhas que expliquem eles, tipo, bem curto pra mim, quando é algum NPC que eu não uso muito. Eu gosto de ter uma anotação de, tipo, eu gosto de fazer árvore genealógica. Na árvore eu já anoto a idade de cada um, o ano de abraço de cada um. Sim. E ter uma linha, pelo menos, descrevendo qual é a ambição. Pelo menos a ambição naquele momento, e isso pode ir mudando futuramente de acordo com o que o universo vai se movimentando. Essa ideia é realmente boa, na verdade. Mas eu gosto de ter a ambição e, às vezes, se o personagem tem alguma característica muito própria, sabe? Por exemplo, o Adrian que tá sempre fumando e olhando a estrada. Isso é uma coisa que eu manteria anotada, porque se a gente passa muito tempo sem voltar naquela crônica, quando eu olhar eu falar, ok, esse personagem age de tal forma. Ele é um ótimo personagem também. O Bruhá, que não é Bruhá. O jogo com muita informação me dá sono, você perdeu de cima. Perdão. Jogo muito agitado me dá sono. É tanta informações que eu canso. Então... isso é um problema. Pouco exaustivo. Porque a verdade é que o meu estilo de narração, ele é meio que, tipo, flow de informação, infelizmente. Sim, eu vou mostrar um negócio pra vocês. A história da Velvet, que a gente considera uma história de boinha, que é uma história que não tem tanto... Não, que tem tempo pra você fazer as coisas, não tem muito tempo, caos. o mundo funciona intencionalmente de forma mais lenta e tal. A gente parou pra fazer uma lista de pendências do que a minha personagem tá fazendo. E a minha lista de pendências, ela pega este pedaço aqui da folha inteira. E só tá em tópicos. Só tem, tipo, é uma linha descrevendo coisas que estão em aberto, sabe? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 itens que estão em aberto de imediato, fora esta folha frente e verso, que tem a descrição e alguns detalhes sobre isso que tá rolando. Alguns dos temas, né? Sobre alguns dos temas. Sim, não tem todos também, mas sim. E isso é um jogo de boa pra gente. Então os nossos jogos, geralmente, eles são meio barra pesada nesse sentido mesmo. De informação, sim, Tipo, eu ponho muita coisa entre as linhas, esse é o grande problema, né? Sim. E, tipo, e é um estilo narrativo que eu gosto muito, que é isso, tipo, que é uma crítica que a gente tem com série, de forma geral também, né? Que é, tipo, a informação tava lá desde o começo e só não pegou porque você não pensou mais sobre. Isso me mata de ódio. Tipo, eu gosto muito de esfregar na cara que, tipo, você esqueceu de algo. Gente, o exemplo eu me típico... sinto muito... O exemplo mais recente que tem é do Neon, né? Que ele, tipo, é uma criança que foi abraçada com 7 anos. Sim. Só que já passaram 3 anos desde que ele foi abraçado e todo mundo trata a criança... Como alguém de 7 como anos. uma criança de 7 anos ainda, sabe? Só agora já tem 10 anos.
E na primeira cena que ele vai interagir com o Modius já, tipo, trata ele como uma criança de 10, 11 anos já. Sim. Como um adolescente, sabe? Tá vendo? Ele não é mais um bebê. E não aceita quando ele tá fazendo birrinha de bebê, quando ele tá fingindo ser bebê. Sim. E, tipo, isso muda o personagem e é um tapa na cara de todo mundo, da sociedade, que ninguém tipo, tinha percebido isso, incluindo você. O moleque é tão filho da puta que ele percebe que as pessoas tratam ele diferente por ele ter uma aparência infantil, então ele manipula todo mundo. Ele tá tipo, sabe? feliz, né? Então ele burlou a escola, ele burlou o aprendizado, ele tá burlando tudo só pra poder se divertir mais tempo, né? Sim. E é isso, basicamente. Então, todo mundo podia ter visto. Sim. E ninguém percebeu. Não. E é isso que eu gosto de pôr na narrativa. Tipo, são esse tipo de exemplos. E isso tá ali na fuça. Sim. Pra qualquer um ver. Só que se você não parar e pensar sobre aquilo, você vai passar, sabe? Vai só passar. E é um exemplo porque é um exemplo mais fácil de explicar. Mas tipo, tem vários nesse sentido, né? Daí o Vikes falou, o mapa de relacionamento é bem como vocês já disseram, ele se constrói ao longo da crônica. Boa, concordo. Sim. E falou também, eu também me entedio porque tem que guardar muita coisa sem nenhuma profundidade. Nossa. Então, depende muito. É o tipo de jogo que a gente gosta, mas quando... Ele tá falando de fazer um relacionamento vazio, eu acho. Ah, tá. Não, eu acho que tá falando do jogo de ter que... Ah, tá. Okay, não. Te amo significa porra nenhuma, é exato. É o meu exemplo, né, que eu falei que, tipo, se eu só escrever isso, eu te amo... não significa, infelizmente, né? Tipo, não é nem próximo de escrever a nossa relação de verdade, né? Vamos lá. Mas falando uma coisa aqui, se você vai escrever uma crônica pra publicar, o mapa de relacionamento ajuda a organizar um pouco os personagens pra quem vai jogar depois, sim. Sim, e nisso o Chicago mandou muito bem. Mas é um mapa de relacionamento muito clean, muito limpo, né? Eu acho que o mapa de relacionamento, se for bem limpinho, ele é muito bom, mas, tipo, ainda assim eles pegam e põem textos, né, explicando as cotters, que pra mim ajuda demais também. Tipo, pra mim, os pontos altos do Chicago... são as explicações do Chicago da V5, né? Eles tomaram muito mais cuidado em explicar coisas do que, tipo, em descrever mal descrito, sabe? Sim, Porque eu tava dando uma lida no Damian, na V2, tipo, tem uma parte literalmente que fala que, tipo, ele tem muitos segredos e que ele mesmo vai ficar surpreso se ele descobrir eles. Mas em nenhum lugar mais explica sobre isso. Então, tipo, é super vazio, sabe, de significado. E a V5 não, a V5 muitas vezes traz significado, sabe? Pras coisas. Sim, isso é uma coisa muito legal que o Chicago da V5 trouxe mesmo. Sim. O problema é não ter muita informação. É quando você tem 1 hora de jogo, você tem um flow de coisas que seu personagem nem conseguiu respirar entre elas. Não, daí é horrível. Isso é nojento mesmo. Agora, uma coisa que eu faço muito é gravar as sessões. Sim. Né? Todas as nossas sessões atualmente são gravadas. E obrigada pelo follow, Malik. É isso, né? Aquilo ali é exclamação. Ups. Mas tô falando sobre fazendo crônica e lendo o chat no momento. Eu faço isso também. Dan. E o final da segunda temporada foi assim. Eu tô devendo assistir ainda. Nossa, forte. A gente não tá conseguindo assistir nada. Sim. Me lembrou Mas eu quero a assistir primeira muito. vez que joguei o Rio by Night do Felipe Daen. Tem uma Tremere lá que é uma criança FDP. Nossa, cara, as crianças vampiros são... Oxe, sabe? Sim. É tenso demais mesmo. Tipo, eu gosto muita manipulação. Pra caramba das criancinhas vampiro. E toda história nossa tem pelo menos uma bastante demoníaca. Só vim dar oi e hoje estou sem áudio. Deixa eu mandar um coraçãozinho e beijos. Sim, nossa, se o narrador quiser ferrar, as criancinhas são os capirotos, né? Mesmo, é até terrível. E tipo, e os exemplos meio canônicos são meio tensos, né? O Neon acho que é um dos poucos que é bonzinho, né? Porque pega o Nicolai é o demônio encarnado na Terra possuído, né, velho? O bichinho é terrível. E é uma criancinha, né? Sim, Então, tipo, né? Que é outra coisa que a gente tava discutindo esses dias, que a gente ficou puto, é que passaram o pano até pro Nicolai, né? Na V5 passa pano pro Nicolai e pro Critias, né? Tipo, meio que... Dizem que eles não são tão ruins assim, né? E a V2 já passa pano pro Critias também na caruda. É terrível, né? Beijo, seu gato. A gente vai ficar por aqui mais um tempo. Oi. É o Efraim. Oi, Efraim. Olá, agora a gente sabe quem você é. Que bom que você apareceu por aqui. A gente tá lendo a parte de criação de crônica, de planejamento de crônica no livro. E falando um pouco sobre o que a gente faz a respeito. Vai lá, Vicos. Obrigado. Isso. Deu um tchauzinho pra nós. Sim. Eu perdi de onde eu tava. E eu tô com o mouse eu errado acho de que novo.
nós lemos essa parte lá pro relacionamento. Ah, sim, a gente ia... sim, aí customização das histórias publicadas. Vê se tem mais baixo continuar ou se a gente vai, por exemplo, né? Não, a gente vai ler isso aqui? Talvez, meio? mas desce. Tá. Mas desce primeiro, vamos terminar essa parte, ver se tem. Desce. Vamos achar. Tem continuação, Sim. Se você deixar para detalhar sua crônica e história até depois da sessão 0, a mesa terá feito uma boa parte do trabalho para você. Você pode até contar para os jogadores que isso é o que você está fazendo. A sensação de ser incluído no processo de criação da crônica é inspirador e fascinante para muitos grupos de jogadores. Conforme a mesa cocrie o cenário social e talvez também o físico, ideias e possibilidades para histórias eventualmente lhe ocorrerão. Anote-as e baseie seu trabalho pré-crônica nelas. Esse método conduz a uma verdadeira crônica emergente, na qual quase todos os personagens envolvidos são extraídos diretamente do mapa de relacionamentos, cóteres e escolhas de bastidores feitas pelos jogadores. E acho que aqui acaba, né? Sim. Acho que sim. E aí tem um exemplo. É uma ideia legal, mesmo, tipo, é escrito de um jeito que parece legal, mas eu não sei até que ponto isso é funcional. Pra ser bem honesto. Sim, de certa forma. Porque, tipo, você tá criando... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Você tá meio que criando história em cima de personagens que não existiam no começo. Que você não tem nada sobre eles. Sim. Então, tipo, você vai ter que desenvolver eles primeiro, antes de verdade, de encaixar eles na crônica, né? Sim. Porque, tipo, muitas vezes o personagem que o jogador entrega, ele não é um personagem completo, de verdade, infelizmente, sabe? Tipo, do tipo, é meu irmão e, tipo, ele é tal coisa pra mim. Então, mas você não sabe nos bastidores o que ele é de verdade, o que ele faz da vida pessoal dele. Tipo, muitas coisas ficam em aberto, sabe? Tipo, não... É muito difícil ter, tipo, uma descrição, tipo, muito íntima do personagem. Sim. E de tudo que ele pode estar envolvido, sabe? E meio que isso faz parte do trabalho do narrador, né? Sim. Eu acho que, assim, uma coisa que é legal e que a gente faz muito é conversar muito sobre o que a gente tem como expectativas, né? A gente, como a gente joga só nós dois, a gente raramente faz uma sessão 0. A nossa sessão 0, geralmente, a gente senta pra criar a ficha, e aí a gente joga, talvez, o prelúdio. Que o prelúdio já faz parte do jogo, mas seria sessão 0, né? Que, sim, tipo... e define, mais ou menos, né, onde que a gente vai começar, o que sabe, tipo, o que a gente vai ou não jogar, sabe? Tipo, a gente faz essa primeira conversa, assim. Muito porque também a gente já conhece muito as expectativas e as disponibilidades um do outro pra jogar determinadas coisas. Mas ainda assim a gente conversa bastante, a gente começa um jogo, na verdade. Mas uma coisa que a gente conversa muito é sobre as expectativas do personagem em relação ao cenário. Sim, né? Também. E a família da Velvet mesmo, eu que te ajudei a criar ela inteira. Tipo, o pai da Velvet, a relação dela com o pai, a história da mãe, da avó e não sei o quê. Mas existem absurdamente nuances que você não faz nem ideia do assunto. Sim, eu sei. E tipo, que a real é, você só criou coisas depois que você já tinha nascido. Sim. Você meio que não criou o passado dos personagens. Não, Tipo, e por mais que o jogador tente, eu acho que muitas vezes dá o oversight, tipo... Sim. Dá overlook nisso, tipo, passa por cima, não passa percebido. Sabe? Então, a gente, tipo, o que eu fiz foi inserir a estrutura que eu queria, tipo, familiar que eu queria que ela tivesse, sabe? Sim. E daí, a partir disso, você desenvolveu toda a história dessa família que eu não faço nem ideia. Inclusive, a gente já deu exemplo aqui, quando a gente tava falando de memória, de uma cena que a gente jogou que é da infância da Velvet, mas infância mesmo, tipo, 6 anos de idade. Então, que ela não se lembrava, e ela se lembrou daquilo por conta de uma situação semelhante, né? Sim. E que daí ela vê um personagem que ela achou que nunca tinha convivido. Sim. E que ela conviveu. Sim. E que daí, tipo, gera mais caos na mente dela. Caos. Porque, tipo, é um personagem que ela já desconfiava. Tipo, que podia ser um carniçal. E, tipo, ele some, não há registro, né? E, tipo, meio que... Qual é, sabe? Quem é ele? E aí ele só diz, esquece isso e volta pra cama. E aí ela realmente esquece e volta pra cama. E ela só vai se lembrar disso, sei lá, quase 30 anos depois, né? Então, que a Velvet foi abraçado com 27, se não me engano, né? Pode ser, sim. E é isso. Samuka. Eu sempre peço para os jogadores deixarem buraquinhos no BG, dá muito pano para narrar. A gente normalmente não gosta de deixar buraquinhos,
mas a gente deixa buracos, por exemplo, de coisas que o personagem não tem como se lembrar ou que não são realmente relevantes pra quem o personagem é naquele momento. E outra coisa que a gente sempre... Todos os nossos jogos foram assim abraçados. Então, tipo, não existe Sim. uma vida vampírica muito... Não. É só a vida humana e é isso. Daí, por exemplo, na Velvet, a gente sabe que ela teve um namorado durante o colegial. Sim. E que ela terminou com ele de forma intempestiva porque ele falou que ele sonhava em sair da cidade. Ela falou, como assim? Eu estou namorando uma pessoa Que vai abandonar que a guerra. odeia a cidade que eu amo, sabe? E é isso, sabe? Só isso que eu tinha criado. E daí o Dan trouxe essa desgraça de volta pra vida da personagem. Depois de adulta, ele surge como o cara que tem o poder de aprovar ou não os projetos dela na prefeitura de Restauro. Yay! Depois dela ter terminado com ele jogando uma latinha de refrigerante que ele tinha comprado na fuça dele. Sim. É sobre isso. É isso. Escutei um pedacinho falando de BG. Sim, nós estamos falando sobre como criar crônicas, criar histórias, criar, sei lá, plots a partir do background dos personagens e sobre deixar espaços ou não. E na história da Lorena também você enfiou um primo aleatório. Sim. Que, tipo, mas isso é tudo coisa que não era estruturada e que a existência ou não desse primo não é relevante. Sim. Pra quem a Lorena é hoje, sabe? E daí eu e a acho Velvet de tem boa. aberto também todos os tios dela, né? Que abandonaram a cidade. Sim. Sim. E é muito aquela coisa, sabe? Na história da Velvet quem abandonou a cidade, ela literalmente não se importa. Ela quer mais é que se exploda. Sim, exato. Sabe? Sim. Seu jogador trouxe o Um Samuca. BG de 10 páginas e que provavelmente ele não vai usar um terço. O que você faz? Eu falo pra ele criar um BG que faça sentido. Exato. Começar. E é verdade que, tipo, eu não gosto de BG por escrito, por muitas razões. Porque, de forma geral, tipo, quem escreve 10 páginas de BG não se importa com o seu tempo. Infelizmente. E isso é uma crítica até absurdas. Do tipo... É muito egoísmo do jogador fazer um BG de 10 páginas, infelizmente, na minha opinião. Sim. Tipo, eu posso estar sendo extremamente radical e cuzão falando isso, mas é a sensação que eu tenho. Eu nunca vi um jogador que entregasse, tipo, um BG gigantesco que não fosse extremamente egoísta e quisesse que a história fosse sobre ele e não se importasse com o resto. Sim. E isso é um problema real, sabe? Sim. Na minha opinião. Tipo, o que eu gosto é, tipo, a gente vai criar ficha junto. Tipo, isso é uma coisa que eu adoro. Pegar e sentar com o jogador e criar ficha junto. E a gente vai justificando cada pontinho perante a história passada. Sim. E daí, é isso. Esse vai ser o BG construído, por assim dizer. Eu Você vou não precisa escrever mostrar pra ele, vocês sabe? o que eu tenho de BG da Velvet, que foi uma personagem que foi super criada em conjunto, né? É isso. O BG dela é isso? Sim. É uma página e meia. É uma página e meia. Onde eu tenho as touchstones e as convicções, bem descrito, bem escrito, sabe? Tá. O passado dela em tópicos, por exemplo, a mãe morreu no parto, ela foi criada pelo pai, avô e a babá. Relação próxima com o avô, por ser a única neta. Pai apaixonado pela cidade, incapaz de abandonar. Daí, sabe, família Coisa de alta nesse classe nos sentido, né? tempos áureos. E são tópicos. Ajuda muito, tipo, trazer a ideia. Mas é verdade que a gente tem uma puta vantagem que a gente pode sentar e ficar conversando por horas, Sim, que os dois curtem ficar fazendo isso. E é verdade que a Velvet foi desenvolvida assim, sabe? A gente deitou na cama e ficou conversando por horas, sabe? Sim, É uma vantagem terrível que a gente tem que, tipo, não dá pra mimicar mesmo, né? Não. Que, tipo, Mas é tenso eu mesmo, acho né? que pelo menos esse exemplo de você escrever, ao invés de escrever um background gigante, você escrever em tópicos o que fez do seu personagem o que ele é, Sim. sabe? Porque, gente, foda-se se ele não conseguiu, se ele aprendeu a andar antes de engatinhar e teve que fazer psicomotricidade na infância, sabe? Isso nem foda-se, muda né? quem ele é hoje? Não, Não. isso não faz a menor diferença, é uma curiosidade. Então, Sim. não tem porquê tá lá, sabe? Sim. Ai, ele sofreu dificuldades de... Não, sabe? Tipo, isso não é relevante pra crônica. Sim. Agora, por exemplo, a história de que a Velvet terminou com o namorado de forma intempestiva por causa do que ele falou é extremamente relevante porque define quem a personagem é e o motivo dela ser uma personagem de aparência 4 que nunca se relacionou com mais ninguém na cidade. Sim. Sabe? Ela tá pouco se fudendo, né? Exato. Que ela quer tocar o terror, né? Exato. Eu acho que é isso, sabe? Tipo, muito definir o que você quer. Eu peço no máximo 3 parágrafos e aquele esquema do Romadeu. Ah, tá, ok, eu sei do que se trata. Nice, Tiger. Meio Marcos, imagina essa situação. Um vampiro se apaixona por uma criança,
como pai, como uma filha. E daí ele cuida dessa criança em todos os pontos da vida dela, até ela crescer e ter vida adulta e se transformar e descobrir esse cuidado. O que você sentiria? Sua vida foi uma farsa manipulada? Esse vampiro te ama de uma forma que você acha saudável? E aí? Tá, sim, mas você não fez 10 páginas, né? Não, você resumiu em um parágrafo. Tipo, é um background da hora. Sim. Eu ia narrar muito em cima do BG dele, afinal eu li tudo, né? Daí eu ia avaliar, ele tá dentro do que descreveu ou só escreveu por escrever. Então, o problema é, se você conseguiu pegar um BG de 3 páginas e transformar de 10 páginas e transformar neste parágrafo, o BG do cara já tem um problema. E a real é que, tipo, não tem como, sabe? A crítica que eu tenho de forma geral, que eu via nos BG de 10 páginas, tipo, é um personagem inicial que já matou 3 dragões, sabe? Só que a ficha dele não mata nem meio dragão. Saca? Tipo, altas referências. Malik falou altas referências. Então, pra você que acabou de chegar por aqui, eu sei que você já conhece a gente de outros lugares, mas a gente tem o péssimo, sei lá, BG, já que a gente tá falando de BG, de não captar referências. Nossa, então, sim. A gente tá, acho que 104-2. A gente 104-2, a gente pegou 12 referências Mas o 104 é zoeira, mas é que a gente já perdeu tanta referência que a gente perdeu a gente arredondou pra 100 e começou a contar a partir daí. Sim, Então, assim... A gente já pegou 2, conta sabe? pra gente quantas referências foi pra gente pôr 105, 106, 107, porque eu não entendi nenhuma referência. Sorry. Talvez seja do Romadeu, talvez, eu não sei. Eu não sei. A do Romadeu a gente pegou, vai. Não, Romadeu ok. Do Romadeu a gente pegou. Sim. Mas sim, é isso. E fora que o que a gente tá aqui é pra criticar, porque o que tá bom a gente não precisa criticar, a gente aplaude só. Exato. Né? Mas sim. A ideia do BG de 10 páginas é muito tenso pra mim, cara, infelizmente. Eu acho que é muita sacanagem com o seu narrador você fazer um BG extremamente elaborado, porque... sim, foi essa, ok. Yes. Então, A5, então. Não, A4. A4. Yes, estão ganhando. 104-4, é isso? 104-4. Ok. Eu joguei de bruxo numa mesa D&D 3.5, no meu BG de bruxos, uma parada pesadíssima, e nos jogamos muito em cima disso. Vai de jogador e narrador. Sim, vai. O ponto é isso, sabe? Aonde que isso é relevante e onde que isso não é relevante pra história. Se for relevante pra história, tá ótimo. Sim. Porque é muito difícil escrever 10 páginas pra ser relevante pra história, infelizmente. Sim. Sabe, eu escrevi... É muito difícil. Em forma de conto, contando detalhes, contando sentimentos da personagem, descrevendo cena, descrevendo os personagens, não sei o quê. Eu consegui escrever 30 páginas sobre o background da Lorena. Sim. Sabe? Transformando em um livro, eu consegui escrever 30 páginas sobre a Lorena, que é a personagem que eu mais pensei sobre na minha vida. Uhum. Agora, pro jogo, onde isso é relevante, sabe? 3 parágrafos. Exato, esse é o problema, né? Sabe? Eu acho que é um pouco de falta de senso, infelizmente, cara, mesmo. Pra mim, infelizmente, é um pouco de falta de senso. Porque a gente já tava falando aqui antes, o narrador já é quem vai ter a maior parte do trabalho. Sim. Você ainda quer dar pra ele, numa mesa com 5 jogadores, mais 50 páginas de background de personagem pra ele ler? E tentar aproveitar e tentar encaixar tudo isso, sabe? Porque, tipo, é isso, além de tudo, né? Como é que você vai... Eu entendo que é muito legal você conseguir fazer uma história única, mas quanto mais personagem tem, mais difícil é. É meio que vai ter que ser rotacional, sabe? Uhum. Então, querendo ou não, vai ter que demorar 5 histórias pra abordar tudo, de todos, né? Sei lá. Eu acho complicado. Eu acho bem difícil também. Eu continuo achando que... É que hoje em dia também nem me vejo mais dando pra 5 pessoas, pra ser bem honesto. Então, não quero esse trauma na minha vida. No máximo 3? Eu acho que sim. No máximo, chutando um alto é 3, eu acho que o que eu acharia que é ok jogar com 2. Uhum. Sim, no máximo 2. Porque 2 ainda dá pra ter os podcasts, né, velho? Dá. As conversas com o NPC, ainda dá pra explorar o cenário bem, sabe? Tipo, tem isso além de tudo, né? Sim e não, né? É só ver o quanto a história do Nico se tornou mais profunda sim. a partir do momento que a gente começou a jogar ela só nós dois. Sim, é tenso mesmo. Sim. É complicado demais mesmo. O exemplo, a crônica padrão, então... A gente acabou tudo agora? Acabou. Legal. Tá, vamos lá. É isso. Crônica padrão, vamos nessa. Este é seu primeiro jogo de vampiro, ou talvez você só queira pôr mãos à obra. Eis um conceito básico para uma crônica. Os personagens são vampiros jovens de sua cidade natal. Talvez eles já sejam não-vivos no começo do jogo, ou podem ser abraçados na primeira sessão. A cidade conta com uma elite da Camarilla e uma subclasse de anarca a qual os personagens pertencem automaticamente. As primeiras sessões
Foi mal. Tratam da aclimatação à existência vampírica. Os personagens caçam, lidam com os traços remanescentes de suas vidas mortais e tentam sobreviver a desafios simples impostos pelas autoridades da Camarilla e a Segunda Inquisição. Conforme o jogo progride, o foco se volta gradativamente a encontrar um lugar para si no mundo dos mortos. Os personagens querem ascender na Camarilla, ou fomentar uma rebelião com os anarques. É o plot básico, né? Sim. É o plot extremamente básico, concordo plenamente. Eu acho que é um ótimo ponto de começo, né? Sim. E é muito que é baseado o Chicago by Night, por assim dizer. É muito que é baseado tipo, a primeira história, né, da V2, o Batismo de Fogo e o das Cinzas, né? O Ash to Ashes, Sim. né? Que não tem tradução, Das cinzas acho. às cinzas. Eu acho que só não tem ele traduzido, na verdade, não lembro. Mas Acho que não. Tipo, é isso. É basicamente isso. É o que é, sabe? Tipo, Sim. é a luta das eras e Camarilla vs Anarchy. Pra mim, tipo, é um dos melhores... E os jogadores novatos, né, os personagens novatos, recém-abraçados, meio que tentando encontrar o caminho deles. Sim, ali. no mundo. E eu acho que é muito isso mesmo. Começa, tipo, é sobre quem você é, sobre como você se alimenta, tentando se achar mesmo. Sim. Eu acho que é muito bom. Tipo, é um tipo de história que tipo, que pra mim, pelo menos, não fica velho, sabe? Tipo, Sim. Não cansa. Porque, além de tudo, é uma sessão zero adicional. É. E você tá se encontrando mais, sabe? Tipo, que eu acho muito legal, sabe? Uma coisa que eu acho muito legal dessas primeiras sessões, na verdade, é quando... É o que me ajuda a criar a personalidade e a forma da personagem agir. Às vezes, eu tenho em mente como eu acho que ela vai agir, e aí, a partir do momento que eu começo a jogar com ela, ela se torna outra coisa completamente diferente. Uhum. Sabe? Então, eu acho que é isso. Pra mim, é extremamente relevante que essa sessão ocorra. Sim. Né? Pra eu mesma muito, criar, né? o que a minha personagem é pra mim. E forma de alimentação, né? Você vai desenvolvendo. E tipo, é um Sim. momento que é bom, que dá pra mudar ainda a forma de alimentação, se você quiser, né? E essa é a hora que eu acho que é mais legal jogar cenas de alimentação. Que a sim. gente tanto xinga aqui, que a gente tanto fala, a gente não joga, a gente não gosta. É esse o momento em que a gente joga cenas de alimentação. E que é da hora pra caralho. E que são né? super legais. Sabe? Tipo, a primeira alimentação é muito interessante, né? Tipo, É. é uma loucura, né? Sim. É um alto e baixo absurdo, né? E tipo, não é a primeira alimentação. Foi mal. É a primeira vez que você vai se alimentar sozinho, sabe? É a primeira sim, vez que a personagem tá solta no mundo pra ter que se virar e conseguir algo. Uhum. E, tipo, no caso do Nico, isso é a primeira alimentação mesmo, Uhum. porque o Richard só solta ele no mundo, né? Sim. E no caso da Lorena, vai ser a primeira vez que ela se vê sozinha, sei lá, em meses. Sim, porque ela, tipo... Né? Porque o Fernando babysitting dá total, babysit nela né? total. Babá dele assim. total, Gente, babá dela total. Eu amo o Fernando, ele provavelmente é um dos meus personagens preferidos, apesar de eu raramente falar dele aqui. Sim. Que é o mentor da Lorena, eu queria que ele fosse meu pai, assim. Ele é um puta paizão, ele é bem da hora mesmo. E eu acho que é isso. E daí tem mais um exemplo aí, né? Gigante, na verdade. Tem um exemplo gigante, a gente vai entrar nele? Vamos. Você está planejando uma crônica de assassinato e mistério, estilo noir, ambientada em São Petersburgo, uma cidade da Camarilla, e antigo domínio repleto de traições e intrigas ocultas. O incidente desencadeador é a destruição de um infante, membro da Camarilla, por... Influente, nossa. É a destruição de um influente membro da Camarilla por seu amigo próximo, outro primogênito. Caraca, velho. O crime é encoberto como um ataque da Segunda Inquisição, o que leva os personagens a uma perigosa busca por pistas até descobrirem o assassino um pouco antes de ele voltar a matar. Tá, eu achei já... 55,9 problemas. Sim, porque tipo, por quê, sabe? Porque eles vão contratar um bando de neófito pra isso, ou porque o bando de neófito vai se meter nessa treta? Sim. Tipo, eu acho muito difícil de encaixar já. Infelizmente, tipo, vocês teriam que ter sido abraçados pra esse fim, ou tipo, ou você tem que ter uma ligação emotiva com o primigênito, ou você tem que Ou ser cria... vocês já eram isso antes. E daí vocês caem nisso, sabe? Mas se ele tá planejando cometer de novo, quer dizer que ele já fez antes e quer dizer que ele já saiu limpo antes. Sim. Então, tipo, ele vai ser melhor em fazer isso. Que quanto mais crime você comete e sai limpo, melhor você vai se tornando. A verdade seja dita. E fora que, tipo, honestamente, o vampiro que faça bem feito, poderoso o suficiente, não existe como ter rastro. Não. Isso é um problema real. Que é uma brincadeira universo. que a gente tá brincando no jogo da Velvet, Sim, né? não existe rastro.
de como esconder o crime perfeito. Sim. Porque é verdade que dá. Não, vampiro dá pra fazer crimes perfeitos. Esse é o problema. Dá. E, tipo, quanto mais espaçados eles forem, mais perfeitos eles são, além de tudo. E esse é o problema. E quando você é imortal, foda-se, sabe? Sim. E, tipo... e é muito diferente de poder. Pra mim, sabe? Não, tipo, e eu tenho uma outra crítica. Manda bala. O que leva os personagens a uma perigosa busca por pistas até descobrirem o assassino um pouco antes de ele voltar a matar. O que significa que o seu jogo está amarrado às ações dos jogadores e não que o mundo funciona de forma autônoma. Então, assim, se, pelo menos pra gente, se a equipe de investigação lerdar, ele vai voltar a matar muito antes, sabe? Ele já vai estar deixando um rastro e a gente vai pegar o bonde andando e, tipo, isso acontece na história da Lorena, por exemplo, que começam a acontecer uma série de raptos de outros membros da cidade e quando a gente começa a perseguir, já tem o quê? 3 membros desaparecidos, sabe? Sim. E, tipo, e não para, sabe? Não para, e a gente, sei lá, chega num ponto que a gente só não descobre. Sim. E a gente vai descobrir meses depois através porque a gente consegue infiltrar uma célula da Segunda Inquisição, sabe? Sim. A gente, no caso, eu e minha cota de NPCs, gente. Sim. E outro ponto, né? Se vocês estão tão próximos, o cara é um assassino, por que ele não mata vocês? Exato. Tipo... Porque ele é bem influente, então ele sabe que tá conduzindo uma... Tipo, dificilmente ele não vai saber, sabe? Que tá rolando uma investigação e quem é que tá por trás dela. Mata vocês, vai resolver o problema. Sim. Legal, mataram mesmo. Pô, cobre de novo com a Segunda Inquisição. Exato. Nossa, tá. Foi a Segunda Inquisição, daí os pirralhos estavam começando a futucar a Segunda Inquisição e morreram também. Vamos baixar uma lei que não pode investigar mais. Que fatalidade. Vamos baixar uma lei que não pode investigar mais, que senão vai ter mais morte. Né? Sim. Pra mim sofre de um pouco de falta de coerência essa sugestão inicial. Tá, mas é uma sugestão. Sim, Traz ideias, sabe? Sim. Traz uma discussão, traz uma conversa, traz ideia. É melhor ter do que não ter. Com certeza é. Sim. Enquanto conduz a criação de personagens, você informa aos jogadores que São Petersburgo é o cenário e que, para sua crônica funcionar, eles precisam formar uma coterie baseada naquela cidade. Então eles começam a criar seus papéis e um mapa de relacionamento. Após o término da criação de personagens, você troca a primeira vítima da sua história por um dos senhores dos personagens dos jogadores. O assassino pelo mentor de outro personagem e decide que, durante a crônica, o assassino ameaçará a vida da pilar de um terceiro personagem. E eu me pergunto por causa de qual caralho é isso? Essa é a história do ponto A ao ponto B. E é uma coisa que a gente não gosta. Porque... Ela é do ponto A ao ponto B, não tem discussão. Sim, que tipo, pra mim, o que motivou esse senhor de um dos personagens a matar, quem motivou, sabe, por que o outro morreu, o que vai motivar essa criatura a ameaçar um pilar. O pilar do personagem X, sabe? Pra mim, se não existe motivação, a história é vazia, a história ela não é, sabe, envolvente o suficiente pra mim. São ideias, mas agora eles pecaram por falta de explicar a ideia, pra se dizer. Sim. Né? Porque, tipo, eu não gosto de você jogar algo, porque, tipo, jogar coisa é muito fácil, né? É uma história sobre um primigene que quer virar príncipe e daí ele tá matando os pilares de todo mundo pra virar príncipe. Sim. Tipo, dá na mesma, sabe? Ou ele tá matando grupos humanos pra isso. Tipo, tudo o narrador vai ter que criar. Então você não deu uma ideia. Sim. Quem de verdade não deu uma ideia, infelizmente, sabe, na opinião. Mas a sensação que eu tenho é que a proposta é que isso tá decidido, não importa o que aconteça, sabe? E não tem um motivo mesmo? Você não, acha eu acho que não. Eu não gosto de jogos sem motivação. Pra mim, tipo, falta e deixar pro narrador criar motivação. É verdade, a motivação é a parte mais difícil. Sim. Então, tipo, é a única parte que precisava dar, na verdade. Porque ele tá fazendo isso. É muito e ele não dá em nenhum momento, né? Não do dá. Texto, assim. É muito aquilo que eu falo, que pra mim eu tenho muita sensação de que muito do que tá no livro é aquela coisa de tipo, os seus jogadores nunca vão descobrir, então você não precisa criar. Sim. Funciona pra jogos curtos. Sim. Tipo, não que a gente ache divertido, mas funciona pra jogos curtos. Mas acho que quanto mais longo fica, menos sustentável isso vai se tornando, infelizmente, sabe? Sim. Porque vai chegar uma hora que vai cair a máscara, sabe? Tipo, não existe cenário, sabe? E vai chegar uma hora que você vai chegar num ponto que você vai, sei lá,
questionar algo que não vai existir uma explicação. Tá, mas por que ele atacou meu pilar? Por que Mas por que o Kevin Jackson é o príncipe de Chicago, sabe? Exato. Quando você começa a perguntar algumas coisas, você não consegue achar a resposta mais. Sim. Se isso é baseado nisso, sabe? Por que o Chris está vivo, se a ficha dele é uma bosta e ele morre pra 2 neófitos, sabe? Sim. Exato. Então, tipo, você não consegue, sabe? É. Tipo, é muito difícil manter o cenário, é muito difícil achar a explicação, sabe? Sim. Eu acho que é isso. Preciso fugir um rapidinho. Tá, posso ler o segundo exemplo, então? Ótimo, vou tentar prestar atenção. Um grupo de jogadores cria uma gangue de anarques nômades que viaja de cidade em cidade no meio oeste estadunidense sob o disfarce de festival de música country. Após algumas discussões, os jogadores decidem ser uma coterie do tipo comando, livre, que trabalha para um comandante que se comunica com eles possuindo o corpo de um carniçal vocalista e letrista sempre que este sobe aos palcos. Por que esse momento? Mas tudo bem. A narradora não tem ideia no que isso vai dar, mas já que os jogadores parecem empolgados com a ideia, ela decide seguir por este caminho. Um jogador adquire para seu personagem a qualidade ritual de escarificação na ficha de conhecimento Bahari, outro escolhe um adversário de 3 pontos na Camarilla e lhe dá o nome de Acalia. A narradora enxerga uma oportunidade de obter alguma estrutura e um conflito central nessa crônica, potencialmente à deriva. Ela decide que o comandante é um Bahari herege e revolucionário aprisionado por Acalia, que se transforma em um cainita pregador à moda antiga em São José. Durante as primeiras sessões, o cantor instrui a coterie a atacar adoradores secretos de Caim e opressores patriarcais da Camarilla, mas então a narradora faz com que o cantor seja sequestrado por uma das congregações de Acalia em Kentucky. Após um resgate ousado no Museu do Criacionismo, ele volta diferente. O alvo mudou. Após uns poucos ataques a bandas anarque, os personagens dos jogadores notam que não é mais seu comandante quem está se comunicando através do cantor. O comandante só volta a conseguir se comunicar através dele quando se entrega à automutilação, uma prática Bahari. A coterie tem seu trabalho dificultado por terem tentado fazer com que Acalia revelasse sua localização, provavelmente por terem interagido com ela enquanto ela ainda possuía o corpo do cantor, até finalmente chegarem ao confronto final, quando libertam o herege Bahari e destroem Acalia. Essa eu achei mais interessante. Tipo, foi uma construção. Eu sim, eu achei. Que, tipo, é uma construção, pelo menos. Tipo, ela tentou construir um jogo onde ela sabia se adaptar, mas não existia nada no começo, obviamente. Mas deixa claro, pelo menos, que não existia nada. E ela tá construindo a história dela perante a ficha de conhecimento, perante a ficha dos personagens, e tá adaptando as coisas. Então ela tentou, sabe? Tipo, e entregou o que os jogadores queriam, pra assim dizer, também. O que é legal. Eu achei mais interessante nesse sentido. Sim, sabe? Pode ser. E a real é que tá demonstrando um jeito de você tentar criar uma história baseada totalmente na ficha e sem uma história, basicamente, sabe? Sim, pode ser, vai. Eu achei mais interessante. Manifestos mandou Bahari. Eu tenho que confessar que eu já esqueci o que era os Bahari. Eu sei também que isso é uma puta vaza, mas sim. É isso. É aqui que a gente para. Não, a gente pode. A gente ler mais crônicas, mais 10 de crônicas, se você quiser. Ou você já tá afim de parar? É aqui. É aqui. Não, crônica. Crônica. Mais ideias de história. Tem um monte de ideia que é legal, que tipo, dá ideia. A gente pode conversar sobre ela, sabe? Certo. Herdeiro dos Illuminati. A coterie foi escolhida ou até criada para guardar o legado de uma anciã da Camarilla quando ela foi convocada para o Oriente Médio pelo chamado. Em suas viagens, ela encontrará os antigos e aprenderá segredos indizíveis, pelo menos se vencer a prova da Cruzada da Guerrena do Sabá. Em sua ausência, a coterie passou a assumir seu voto no Conselho da Primigene, podendo governar o império dela como desejarem. Eles têm vastos recursos à sua disposição, mas toda a sociedade dos membros os inveja, apenas aguardando que cometam o menor erro para estraçalhá-los. O que a anciã não lhes contou foi que herdariam tanto os inimigos dela quanto sua influência. Portanto, terão de usar toda a sua inteligência e poderes combinados para sobreviver a tal herança. A fachada mortal da coterie provavelmente é uma grande companhia, uma propriedade, hospital, universidade ou hotel. Esta é uma crônica para quem quer começar próximo do topo e provavelmente ter de lutar com garras e dentes para não cair quando seu império for sitiado.
Aproveitando que o Manifesto está no chat, não sei se a gente falou pra ele já, eu tô fazendo um super compilado sobre o Beckoning, sobre o chamado, que vai ser na segunda-feira, a discussão, e a gente vai ler tudo que tem, basicamente, sobre o chamado. Tudo que tem de importante, né, na verdade, Sim. sobre o chamado, e discutir, tipo, o que é, né? E é isso, né, na verdade, né? Tem mais algum adendo? Não, é E depois das nossas opiniões, né, de por que o chamado é, né? Porque o chamado é o que é. Preparem-se, porque eu já sei que eu vou xingar demais. Sim. Né? Vocês não vão precisar nem gastar os pontinhos de canal pra invocar o modo Velho Testamento, porque eu já vou estar nele. E vai ser tudo que foi lançado até agora, Sim. todos os livros, tá dando trabalho, filha da mãe, olhar todos, tá dando trabalhão mesmo, mas vai valer a pena. Sim. Tem que pegar tudo que tem. E já aviso que é super contraditório. Então, por isso que eu já falei que eu já vou estar no modo Velho Testamento. Mas é um negócio meio maluco, né? Tá. Mas vai ser um apanhadão geral que legal. Que a gente vai conseguir trazer pra cá. Sim. De forma bem resumida e bem objetiva, a gente espera. Sim. Tomar. No objetivo, né? A gente tenta. A gente falha, falha miseravelmente no objetivo, mas tudo bem. Aqui, né? O que Não. Dedinho errado. Tipo, malcaviana, né? Lembrem-se, né, que isso aqui que tá Sim. em cima de mim... Não é enfeite, né? Não é enfeite. Eu adoro essa ideia de você assumir, mas a grande falha pra mim é porque a Anciã seria burra de não avisar que eles não têm inimigos, já que isso teria uma vantagem pra eles, pra manter os próprios recursos dela. Exato. Tipo, pra mim não faz muito sentido, porque parece só, tipo, nossa, ela é inteligente o suficiente pra adquirir super conhecimento e, tipo, super poderes, né? Tipo, super recursos, mas ela não pensa que se ela avisar eles e, tipo, talvez guiar eles em como agir contra os inimigos dela, isso aumentaria a chance de eles manterem a influência dela. Sim. Tipo, pra mim isso é a falha nisso tudo. Mas é uma puta ideia legal. Sim. E, tipo, manter o poder dela tipo, muito maneiro. E é real que causa um pequeno caos, no sentido que, tipo, ela é muito frente, ela tem inimigos e tudo mais, mas existe um medo de quando ela voltar. Vai. O que você tiver feito, sabe? Sim. Porque, tipo, tudo que você tiver feito contra eles, você fez contra ela. Sim, exato. Então, tipo, vai ter o caos que ela vai causar. Mas tem que lembrar também que os anciões são extremamente fracos na V5, então talvez, foda-se, o caos que ela pode causar é bem limitado, então é indiferente. E fora que provavelmente ela vai voltar mais fraca também, né? Do chamado, então, sim. Que é tem ótimo, isso. né? E se é que ela vai voltar do chamado, então, tipo, ainda tem isso tudo, né? Mas é puta ideia da hora, eu acho. Essa é uma eu ideia acho ela que legal. que, tipo, eu curti. E isso é uma coisa que eu acho que eles mandaram muito bem no livro. Tipo, ter várias ideias de crônicas que, tipo, já tá semi-pronta a ideia. Você vai criar os personagens, você já consegue... Você vai criar os personagens com os NPCs, você já consegue jogar um jogo, sabe? Sim. Tipo, é muito rápido e traz muito da ideia da V5 de ser o jogo, tipo, vamos tentar jogar agora. Sabe? Exato, tipo, isso que eu ia falar. Traz aí, sabe? Muito bem. Eles entregam o que eles prometem de, não, vamos pegar e vamos dar uma receitinha pronta pra galera poder só sentar e jogar, ao invés de ficar horas e horas, né, tipo... Criando, né? Isso eu achei que eles mandaram muito bem. Tipo, é muito, muito rápido, sabe? As ideias são muito rápidas. E algumas são até melhores do que as crônicas prontas que eles entregaram, né? Tipo, a verdade é essa, né? Outra ideia de crônica, Vamos Noite do Julgamento. Vocês jogam com a prole do xerife, Começou bem já. as tropas de elite anti-anarque do algoz, as forças armadas Ventru ou qualquer outro grupo militar, oficial ou autodesignado da Camarilla. Seus personagens poderiam formar uma força-tarefa criada para se opor à Segunda Inquisição em campo, ou mediante a infiltração de agências de inteligências mortais, ou até como o esquadrão de guarda-costas pessoal de um ancião que luta na Guerra da Guerreda. Uau, eles vão até o Oriente com ele, será? Não. Nossa, ou vão, né? Ou vão, acho que vão. Seja qual for a história, o papel da Cotter é o de uma operação paramilitar ou de inteligência não viva, e as histórias que você conta testarão os personagens tanto contra criaturas monstruosas quanto contra inocentes que só querem viver suas vidas. Eles serão protetores ou opressores, heróis ou vilões. A chave para este tipo de crônica está na ambiguidade moral e em escolhas difíceis. A fachada mortal dos personagens pode ser muito parecida com o que eles são na realidade, um grupo paramilitar, companhia de segurança ou até mesmo um departamento de polícia, caso queiram se esconder em plena vista. Mas a lei dos membros não é a lei mortal, e uma gangue criminosa, grupo terrorista ou, quem sabe, uma igreja noturna poderiam ser fachadas tão boas quanto aquelas para essa Cotter. Eu gosto dessa ideia. Tipo, ela não diz nada.
Não. Mas é uma ideia. Sim. Tipo, ela entrega o que ela pressupõe que vai entregar. Sim. Que é uma ideia. Ela entrega uma ideia. E sim, é legal. Eu gosto bastante dessa também. E o que eu acho muito legal é que eles sempre estão trabalhando em ideias de cóteres que têm os mesmos objetivos ou que foram criados com a mesma função. É muito martelado eles isso, né? Eles martelam bastante que a cótere vai trabalhar por um motivo comum. E não fala de frenemies, né? Em nenhum momento mais. Gente, pelo amor de Deus, para com esse negócio de frenemies nas mesas, por favor. Eu imploro. Sério mesmo. É um negócio que não já tem coisa que me pouco. Cansa mais quando eu chego na mesa pra jogar e fica todo mundo, eu não gosto dele, mas eu trabalho com ele porque não sei o que. Não, vocês trabalham juntos porque vocês são uma cótere, porque vocês confiam em vocês, pelo amor de Deus, sabe? É chato. Desarranha o disco. Jogar, eu acho meio chato jogar também, tipo, num momento que pressupõe que vocês vão ser amigos, mas daí na hora H não são mais, né? Isso atrapalha demais o andamento do jogo, porque você isso vai verdade, ter... isso atrapalha, só se atrapalha o andamento do jogo. Você vai ter discussões inúteis no meio que não avançam a história, né? Sabe, vocês já são uma cótere há 5 anos. Sim. E daí na cena X você vai questionar por que o personagem Gangrel vai mandar o cachorro farejar a cena do crime. Gente, você já viveu isso por 5 anos, sabe? Não tem motivo pra criar problema por causa disso. Sim, por causa de comportamentos que são o comportamento padrão. Ou então você não estaria na cótere com aquele cara mais, sabe? Sim, exato. Ainda mais seu comportamento padrão. Coisa do seu comportamento padrão, você só, tipo... Você tem que conseguir achar uma desculpa pra você aceitar aquele comportamento padrão. Exato. Você dá, tipo, overlook, né? Você, tipo, passa por cima, né? E daí se ele tem um comportamento padrão que te incomoda tanto a ponto de na hora que começar a crônica você ter que criticar, o que justifica vocês estarem naquela cótere há 5 anos juntos? Já era, já. Sabe? Já matou, né? Então, para de picuinha entre jogador. Que isso? É uma cótere de influencers, tipo Flow? Tipo isso. É o que eu mais vejo, é o que eu mais tenho visto. Que é essas cóteres que estão juntas há 5 anos, mas que é o plot criado e não a cótere criada, sabe? Não, vocês estão juntos há 5 anos e vocês se virem pra achar um motivo. Só que quando chega na hora do se virem pra achar um motivo, o motivo não existe. E daí o jogo vira picuinha entre jogadores e não mais resolver o plot. Sim. Sabe? Isso é uma coisa que pra mim é extremamente frustrante. É mesmo. Eu também acho muito frustrante. Tanto que eu geralmente sou a personagem chata que vira, tá bom, gente, vocês já resolveram isso antes, né? Vambora e vamos fazer o que a gente tem que fazer. Sim. E é verdade que ela fala que faz sentido, sabe? Que, tipo, não aconteceu em game, mas, tipo, já aconteceu no backstory, sabe? Vocês convivem há 5 anos, não é possível que só vai começar a te incomodar agora. É isso mesmo, é meio bobo. É meio bobo. Putz, obrigado. Tipo, é isso mesmo, né? Isso é uma cota que faz, acho que merda há 5 anos, né? Sim, Mas aí é que tá, você já aceitou o fato de que vocês são uma cótere e que X vai fazer merda. Tipo, foda-se, larga ele. Ainda mais se for um one shot, foda-se. Ou então, ou você larga, ou se você já não largou há 5 anos, você suporta isso por algum motivo. Sim. Sabe, você suporta isso porque é ele que te dá conforto emocional quando seu Tantstone morreu, sabe? Sim, é verdade, porque, isso faz tipo, sentido. ele é um cara que só faz merda, mas na hora que precisar, ele vai estar ali do seu lado pra segurar suas pontas e vai ser a única pessoa que vai te socorrer no momento que tudo fudeu, sabe? Sim. Por exemplo, o ND. O ND é um personagem desse. O ND, ele é um alcaviano, que faz parte da cótere da Lorena, e que ele precisa ser babysitado o tempo todo. Precisa, sabe? Ele precisa que alguém busque o alimento dele, ele precisa que... ele só toma sangue de bolsinha, ele quer desenvolver uma disciplina, ele precisa que alguém vá lá e faça a bolsinha dele e dê na mão dele sem ele saber que ele tá tomando sangue de outro vampiro, por exemplo. Exato. Sabe? Porque senão ele surta, ele tem um treco, e daí no começo ele tinha uma neurose com germes. E literalmente, a minha personagem tinha que pegar e passar paninho nos negócios dele, porque senão ele não sentava pra trabalhar. Exato. Só que a verdade é que ela só faz o que ela faz porque ele existe e ele tá monitorando as câmeras da cidade em tempo real e permite que ela vá e invada um lugar fisicamente sem que isso fique registrado, da sabe? Computação. Tipo, ele não é tão inteligente quanto ele não é tão bom quanto a Lorena, mas ele é realmente bom, né? E ele é o mentor dela também, por sinal, mas ele tem muitos probleminhas, né? Exato. Tipo, um dos mentores, né? O mentor dela enquanto hacker humano. Exato. Então, tipo, cria muitos probleminhas, né? Sim. E aí, assim, por que a Lorena suporta o ND
sendo esse peso, esse fardo pra Kotri. Por quê? Porque a Kotri não funcionaria sem o que ele faz, que é manter as coisas em ordem. Sim, você gasta, 30 minutos do seu dia resolvendo os probleminhas dele pra ele resolver, 12 horas do seu, sabe? Porque literalmente ele faz o trabalho de centralizar todas as informações que a Kotri consegue. Sim, exato. Isso é uma coisa que ele faz brilhantemente. Então, mesmo. por exemplo, a Lorena tá mexendo em tal coisa e o Fernando tá mexendo e eles não se conversam. Quando eles chegam e falam pro ND, o ND fala, putz, então o Fernando achou uma coisa que vai ser útil pra você, sabe? Isso faz a história funcionar maravilhosamente. Sim, e da Tobias também entrou nessa, né? Isso faz com que o jogo funcione, com que a Kotri funcione. Sim. Entende? Então, ele é a transmissão de informação, basicamente. Né? Exato. Sim, ele e ao mesmo tempo que ele é completamente problemático, ele tem uma memória fantástica pra poder fazer essas ligações e saber de tudo. Sim, conectar tudo. Tanto que as maiores merdas que ocorrem é quando a gente não comunica algo pro ND. Sim, exato. Spoiler. E outras vampiros e vampiros, sim, de fato, né? Os bichos sobrenatural fazendo birra. Não manda seu cachorro cheirar as coisas. Ai. Isso é muito feio. Sim. É o cachorro, é o que o cachorro faz. Não é nem uma quebra da máscara ele cheirar as coisas, sabe? Larga ele. Tadinho, velho. Ele só quer cheirar as coisinhas. Outra coisa que eu tenho ódio profundo é quando um jogador resolve que ele é o líder da Kotri sem ser. E daí, Quando é conversado antes que outro é o líder, e ele resolve que ele é o líder. Não, ou então quando a gente resolve que tudo vai ser conversado. E aí esse jogador, ele resolve que ele vai pegar os rumos da crônica nas mãos dele. Então ele vai lá, faz aliança em nome da Kotri. A conversa, sim, isso é horrível. Sabe, é o síndrome de estrelinha. Assim. Quando ele quebra o combinado. Ou então a gente combina algo e eu já falo, eu vou fazer tal coisa. E aí ele vai e faz algo que caga tudo na frente, só porque outra pessoa não pode ter a ideia genial e fazer as coisas funcionar. Então isso é outra coisa que me tira do sério. Isso é bem chato. Isso é chato com o Manhador também. Sim. Isso é bem chato mesmo. Quando tem um jogador que tá só pra causar o caos, intencionalmente ou não, ou por burrice, ou por, ou por ser inepto, ou por... Inépcia. Inépcia? Por ser inépcia? Não, por inépcia. Por inépcia, né? Ou por ser inepto, também tá certo. Sim, né? É que eu achei que você tava ou por ser inepto, ele... né? Isso é chato na vida, exato. Ou tá trolando a história do outro, sabe? Sim. Sei lá. Então tem isso, sabe? Sei lá. Não, mas eu tô falando aqui porque isso pode ser relevante no sentido de que a pessoa às vezes nunca percebeu que ela faz isso. Pode. Eu já conheci pessoas que são extremamente legais e que são super, sabe? Tô ali do seu lado, tô te ajudando, tô, sabe? Fazendo questão que todo mundo tenha uma participação e não sei o que. E daí na hora que a pessoa chega na mesa, ele vira o personagenzinho do Pateta, sabe? Quando o Pateta entra atrás do volante. Sim, Nossa, total, né? Aquela é muito e claramente é uma pessoa que não tem noção do quanto desagradável ele tá tornando a experiência das outras pessoas na mesa. Que isso é uma coisa que você tem que ter, noção mesmo, né? É um jogo em conjunto, né? Você tem que deixar outro jogar também, né? Exato. E é uma crítica que eu tenho bem grande também, de muitas vezes que eu já vi das pessoas mais antigas tomarem muito... você joga muito tempo, você tomar a frente de tudo e não deixar os outros jogarem, sabe? Sim. Isso é uma coisa meio triste que eu sinto, sabe? E antes que isso vire, que alguém diga por algum lugar, porque eu já descobri que eu não fico sabendo das tretas do RPG Nacional, mas que elas acontecem, eu não estou mandando indireta pra ninguém. Eu não sei nem que treta tá rolando, né? E isso não é um exemplo de ninguém que está aqui na comunidade, ou que seja uma figura pública, ou que conviva com a gente aqui, tá? São jogos que a gente jogou. São jogos aleatórios que a gente jogou do nosso passado e que não tem nada a ver. Todos são em off, que não é com nenhum influencer, com nenhum produtor de conteúdo. A gente toma muito cuidado, de escolher exemplos de pessoas que jogou em off, né? Então, verdade, por favor, gente, não achem que eu tô dando indireta pra ninguém. Sim. Não tá. Na verdade que quando tiver que dar, a gente vai dar direta, velho. Tá tudo exato. A gente fala mal de tudo. Eu tô deixando claro isso aqui só porque essas coisas costumam explodir, eu já vi explodir sem eu nem ter noção. A gente é meio lesado, né? Eu sou lesada. A gente é bem, nossa, não sabe porra nenhuma, né? Disclaimer anti-tretas. Exato. Principalmente porque, assim, quando a gente tá aqui no chat, a gente tava com 6, 7 pessoas, agora tem 3, tá variando o número.
Eu sei quem tá aqui. O problema é que a gente já viu que tanto aqui na roxinha quanto lá na vermelhinha, pessoas que a gente sequer sabe que acompanham o nosso conteúdo, acompanham. Sim, meio absurdo, o número né? de visualização pós-live é um negócio que me choca sempre. Sim. Que é muito maior do que o número de pessoas que acompanham aqui ao vivo. Então, assim, a gente não tem noção de quem tá vendo. Aqui Sim, eu sei que vocês não vão fazer esse tipo de... Sim. Mas olha que a gente não sabe quem tá vendo, né? Mas eu já vi isso acontecer de, tipo, o Nossa, disse as que coisas me saem muito disse, de chegar controle, né? num ponto que eu viro e falo assim, não, mas espera, tipo, quem disse isso, sabe? ninguém Você. Não, sabe. eu não disse isso. Ninguém nem sabe que tá vendo mais, né? Então Sim. é isso, sabe? É só, tipo, como eu sei que futuramente outras pessoas que eu não faço nem ideia de quem são, por sinal, muito obrigada por assistirem nosso conteúdo depois. Oi? A gente sabe que vocês existem, a gente só não sabe quem vocês são. Exato. Né? É só deixar esse disclaimer, porque assim, quem tá com a gente no chat todo dia, eu sei que não vai rolar, mas eu sei que pessoas que a gente não sabe quem são, assistem depois e isso pode... Tá vazio já. Ufa, mais tá. Enfim, próximo exemplo? Próximo, vamos lá. Divertindo-se com o mal. Nossa, nem era o que a gente tava falando, né? Né? Talvez você esteja fazendo um jogo cuja ideia seja apenas se divertir ao interpretar monstros terríveis. Lembra de cortar os pontinhos de humanidade na ficha pra fazer isso. Né? Os personagens são filho da puta, egoísta e homicidas. Caraca! Que destroem e degradam tudo ao seu redor. Caramba, eles são sabá, mano. Nesse tipo de jogo, você precisa prestar atenção ao modo como apresenta as consequências das ações dos personagens. Não faz sentido sobrecarregar os jogadores com culpa por jogarem o jogo que você planejou. Sim. Não tem graça jogar com um monstro se você tem que encarar suas vítimas nos olhos. O modo mais simples de evitar consciências pesadas é fazer com que as vítimas de seus personagens sejam realmente antipáticas. Talvez elas sejam neófitos Ventru que desdenham e menosprezam. Por que Ventru? Os personagens a cada oportunidade. Apenas para dar um piti quando as coisas não ocorrem segundo sua vontade. Pô, sacanagem com os Ventru, gente. Ventru nem é tão chato assim. Imagina. No entanto, talvez você queira considerar as consequências das ações dos personagens de vez em quando. Se os personagens são monstros impenitentes, você pode reforçar isso fazendo com que algumas das vítimas deles ajam como heroínas. Eles podem dedicar suas vidas ao bem ou perdoarem os personagens por suas ações, revelando-os assim como as aberrações sórdidas que eles são. Ai. Essa, tipo, é muito doida, né? É um estilo, né? Tipo... Okay. Não é um jogo que eu jogaria. Não é. Não tem estômago pra isso também, não. Né? Já virou um jargão, sob risco de me repetir. Né? Mais uma vez. Eu gosto muito do que fala na segunda edição do Herói Trágico. De que você tá sempre lutando contra a bestialidade que existe dentro de você. Sim. Então eu jamais pegaria pra jogar um jogo em que eu sou o monstro. Sim, mas também isso não é uma regra. Cada joga do que quiser. Sim. É isso, né? É isso que eu tô falando. Pra mim não funciona. Sim, exato. Mas... Porque, tipo, vai chegar as pessoas que vão cagar a regra e falar, no livro tá escrito que é terror, que é horror. Político e sei lá o que, né? Pessoal, e daí isso aqui não é. Tá, e daí? Azar. Exato. Grupo de caça. Nossa, eu li clube de caça por causa da Lore Cheat, eu acho, né? Tá na mente da pessoa, né? Na era da Segunda Inquisição, caçar é complicado. Muitos membros descobriram que caçar em grupo, abordar a obtenção de sangue como um golpe, assalto ou sequestro torna tudo mais seguro. Equipes que dominam uma variedade de métodos de caçada podem até acabar sendo contratadas por anciãos e outros membros para lhes trazer presas específicas ou preparar uma alimentação segura que inspire a ressonância correta da vítima. Amo essa ideia. Sim. Alguns grupos de caça incluem um feiticeiro de sangue tremer ou um cozinheiro sangue ralo, induzido ou escravizado, que possam preservar a ressonância do sangue muito tempo depois de ele ter sido drenado e adentrado o traiçoeiro mundo de comércio dessa substância. Por que ele não pode ser amigo? Por que tem que escravizar o pobre do sangue ralo, gente? Ele é amigo, ele é da cota. Ele tem algo absurdamente precioso para que o seu grupo de caça funcione. Deixa eu escravizar ele. E ao invés de fazer uma aliança, você vai escravizar, claro. Você é o gênio, né? Depois a Camarilla é manipuladora, sabe? Exato. Muito mais fácil você manipular a pessoa, achar que faz parte do grupo e que é valorizada do que... Sabe, gente? Certeza.
Grupos de caça inspiram histórias de ação ousadas e seduções de alto risco em busca de sangue perfeito, mas também histórias caóticas que envolvem o tratamento desumano de mortais. Nossa, bem legal eles colocarem essa parte, na verdade. Sim. Mas não necessariamente, tá? Vocês podem conseguir... claro. Mudar a ressonância sem ser tão desumano, sim. Uma crônica baseada em caçadas envolverá muitas interações com a sociedade mortal. É um jogo que a gente nunca jogou. Sim. Que eu não sei se seria legal de jogar, mas na teoria ele parece ser um jogo realmente legal, na verdade. Sim. E tipo, é um tema que mesmo a gente não abordando a segunda questão de uma forma tão forte, né? E tipo, caçar ser difícil de verdade, é um tema que me atrai muito. E na queda de Londres, né? Que tipo, é tudo fodido pra caçar, tudo é difícil em Londres, Sim. né? Atual lá. Seria muito legal ter um grupo desse sentido, né? Sim, tipo, seria. Ser uma coterie nesse sentido, que tá mantendo o funcionamento por isso, sabe? Daí, tipo, isso abre caminho pra muitas interações, tipo, incluindo aquele Príncipe das Sombras, não sei como é que é o nome, né? Príncipe das Sombras. É o Nosferatu lá, né? É, que, não tipo, necessariamente é o Nosferatu. O negócio das sombras lá, Sim. da queda de Londres, tipo, já te põe nesse plot, já te põe, entre aspas, no plot do clube de caça, mais ou menos, né? Que, tipo, eles caçam pra fazer Blair, e meio que já te põe também no plot do Anastov lá, ou Anatov, eu não lembro o nome dele direito, que é o... Anazov, que, tipo, também é o informante da cidade, meio que quem consegue as coisas pra todo mundo. Sim. Então, tipo, já te encaixa um monte de plot só pela sua coterie, sabe? Tipo, uma ideia da hora pra caramba essa. Sim. Eu acho que em Londres seria realmente legal de jogar uma coterie assim. E é uma ideia que mesmo a gente não tendo jogado ela, você já usou como Sim. parte da estrutura de funcionamento da cidade do Rio, né? Sim. Na história da da Lorena, sim. Faz muito parte de como funciona, mas é também que te mudou defeitos da Samita pra ser um mas negócio enfim, mais... tipo... Sim, mas dane-se. Mas sim, faz parte, Gangue das Presas. Independentemente de sua coterie estar ligadas ao MS-13, foras da lei, torcedores do Tottenham ou aos Black Blocs, ela se esconde em plena vista. Seus integrantes são membros ou até mesmo líderes de um grupo que atua fora da sociedade e das leis. Ao agirem em meio a predadores, seu comportamento fica muito mais difícil de distinguir por grupos como a Inquisição. Mas, se a gangue inclui mortais, eles têm um trabalho difícil pela frente. Os personagens dos jogadores podem escolher fazer de seus aliados mortais viciados em sangue, suborná-los ou respeitar a máscara meticulosamente diante deles. Independente do que façam, terão problemas, drama e tragédia. Com sorte, os benefícios superarão os riscos. Uma gangue das presas é uma ótima coterie para observar em profundidade a vida marginal a partir de material do mundo real. Há uma grande variedade de informações e até mesmo entrevistas em vídeo com membros de gangues online. Uma coterie que deseja uma gangue não precisa ser violenta. Uma coterie que seja uma gangue, perdão. Talvez os personagens dos jogadores se passem por um grupo de clonadores de cartões, ladrões ou tranquilos traficantes que trabalham em comunidades cercadas ou com a cena burner. É uma ideia interessante essa. Tranquilos tipo, traficantes. Tá, mas o core da ideia, tipo, o centro da ideia, tipo, é maneiro, né? Sim, é. Ele é interessante, né? E seria legal colocar, tipo, os personagens tão na corda bamba com mortais por perto. Sim. Porque, tipo, isso põe muita coisa, tipo... Se torna andar em gelo, né? Se torna perigoso. Se torna sempre perigoso do que você for fazer. Isso é uma ideia interessante. Eu não sei se eu jogaria também essa história. Não me dá vontade de narrar. Não mas ela é interessante. Sim. Mas não me dá vontade de narrar. Tipo, mas tem plots criados. Tipo, te dá ideias. Sim, dá. Queima a sua cabeça. E é isso que eu gosto muito dessa parte também. Tipo, traz muitas ideias, né? Tipo, já é meio caminho andado. Sim. Crônicas Nômades? Nômades. Nenhuma cidade é seu lar. Viagem e Anarques têm uma longa história juntos e, com o influxo de muitos gangrel no movimento, vampiros nômades passaram a ser mais comuns do que nunca. Nas noites de hoje, 23 milhões de pessoas fogem da guerra e perseguição em seus países, e muitos vampiros deslocam-se pela Europa e Ásia ligados a essas multidões sempre crescentes de web designers, mães e chefes em busca de um futuro, constantemente se misturando em campos de refugiado e soluções temporárias. Em outras partes do mundo, subculturas como os New Age Travelers, viajantes da nova era, e os Romani estão em movimento constante, assim como estão as bandas, caminhoneiros e mochileiros. A coterie age sob o disfarce de um desses grupos sociais andantes,
ou quem sabe exista dentro de um. O que me parece muito difícil de você mascarar a sua existência apenas noturna, né? Mas tudo bem. Muito mais. O que mais cola é ser uma banda, né, cara? Que banda sempre é noturna, né? Banda é muito fácil. E tipo, tá na estrada de ir, foda-se, sabe? Só precisa ter uns carniçal pra dirigir. Sim. Crônicas nômades são boas para se contar histórias sobre fugas, talvez de si mesmo, xenofobia e liberdade, e são úteis na exploração de várias cidades e, quem sabe, nações e suas bizarras sociedades de membro, algo como um programa de viagens em que cada destino quer matá-lo ou escravizá-lo. Caraca. Caceta. Pra mim, é uma coisa que me tenta bastante uma história nômade, eu sempre falo isso, mas a verdade é que eu só não sei como fazer isso funcionar bem, porque, tipo... É muito difícil eu aceitar que o cenário vai estar pronto. Sim. Quando ele não tá pronto. É. Então, tipo, é muito difícil. É só ver o que você fez com o Chicago by Night, né? Sim, é muito difícil mascarar ele tá pronto. Pra mim, tipo, eu tenho que resolver ele e deixar ele pronto de verdade. Que foi aquela coisa, não, vamos pegar o Chicago by Night e vamos começar a jogar semana que vem. Não, pera. Ok, tá. Só mudava. Deleta tudo, pausa e deixa essa ideia pro futuro e nada vai ser mais como a gente tinha planejado e é isso. Tipo, a verdade é que eu esperava que o cenário fosse muito mais pronto do que ele é também. Mas, tipo, a real é que eu sou meio... Eu já aceitei que eu sou meio perfeccionista em excesso. Sim. Tipo, o fato é esse também, sabe? Tipo, sim. Pra mim, então, você tem que ter uma puta motivação, tem que ter... Tipo, que é uma coisa que vai entrar na próxima parte também, que a gente provavelmente não vai ler hoje, mas, tipo, que é... Tipo, layer sobre layer. A gente pode até pular e ler ela, que ela é legal, sabe? Tá. Não, vamos achar ela aqui, que é tipo layers sobre layers, que ela é bem da hora, na verdade. Cadê? Sim. Gancho como... Nossa, tem mais um monte de ideia de crônica, né? Eu achei que tinha acabado. Não, tem muita ideia de crônica, tipo, tem ideia pra caralho, velho. A gente pode ler mais na próxima. Sim. Cadê, cara? Esse bobear já passamos. Deixa eu... 2. Sim. Que tem uma parte que é sobre, tipo, segredos da cidade, eu acho, um negócio assim. Tá. Ou é antes ou depois disso, nós vamos descobrir. Eu acho que é antes, na verdade. Estrutura. Motivação não. E essa parte dos hooks também é legal, né? Dos plots, eu não sei. Mas eu acho que isso a gente vai chegar em detalhe igual a gente tá fazendo até agora. Segredos dos segredos, ó. Aqui. Tá. Que é estilo de jogos. Nossa, já é o próximo. Já é a próxima coisa que a gente vai pegar. E aí, você quer falar agora ou você quer deixar pra próxima? Vamos deixar pra próxima. Você quer fechar já? Acho que sim. Então podemos fechar. Sim. Tá, na próxima vez, tipo, no próximo sábado a gente lê sobre... A gente começa ali, né, em estilos de jogos, segredos, e aí a gente continua lendo as ideias de crônica também. Sim. Que estão mais pra baixo. E é isso. Né? Podemos dizer adeus? Podemos. Pessoinhas, pessoonas e pessoitas, muito obrigada por todo mundo que vem acompanhar a gente aqui, por quem acompanha depois, por quem vê tanto aqui quanto no YouTube depois. Valeu demais, vocês motivam a gente absurdamente, vocês não fazem ideia. Toda vez que a gente olha o número de visualizações, toda vez que a gente entra pra uma live que aparece um bando de louco pra escutar o que a gente quer dizer... Isso é extremamente motivador e deixa a gente extremamente feliz. Então, muito obrigada por fazerem parte dessa jornada, né? Dessa jornada. E a gente... Não se esqueçam do Vamptober, que inclusive pessoinhas que estão aqui no chat, tipo Manifestos, o Samuca. Malik também, Samuca, tá todo mundo participando e tá saindo coisas fantásticas. Sim. E a gente tá acabando conhecendo todo mundo mais o trabalho do outro, né? Isso o que é muito legal. Isso é muito legal, né? Que, tipo eu conheci gente que eu não conhecia antes, sabe? Tipo, a verdade é essa. A gente descobriu que o Samuca e o Biona by Night são a mesma pessoa, são a mesma né? pessoa. Por mais seja óbvio, mas sim. E tá sendo fantástico. Eu estou amando fazer essa, entre aspas, curadoria e repostagem desse trabalho. Sim, tá sendo bem legal mesmo. Tá sendo, tipo, eu não teria visto tanta coisa se a gente não tivesse juntos nessa jornada, assim, se vocês não fossem loucos o suficiente pra acompanhar a gente também. Então não esqueçam de olhar as nossas redezinhas. Tem nos links que ficam sempre na descrição ou que ficam aqui embaixo, né, pra quem tá vendo ao vivo. E a gente continua falando sobre criação de crônica no próximo sábado. E a próxima live vai ser sobre o Beckoning. Segunda-feira a gente tem Beckoning. Terça
a gente tem proteanismo com o Vicus. Estou ansiosa por este momento. Vai ser difícil a gente manter a concentração. Né? Vai ser mais fácil prestar atenção no Vicus do que no tema. Ainda bem que ele não tá no chat agora, pra não passar vergonha, né? Mas sim. Às quartas-feiras a gente tem Comentando Lore Sheets no canal do Vagabash. E só isso? Quintas também a gente continua com a nossa discussão de Sangue Ralo. Sangue Ralo. Isso. Né? Ou crepusculares. Tem uma semana inteira feita já. Ou mercurianos. O que vocês quiserem. Gente, muito obrigada. E a gente vai nessa. Vai nessa. Até a próxima. Tchau. Tchau.